Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus, a paz a todos, que bênção. Tu és fiel, Senhor. Glória a Deus. Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Vai ser bênção, mais um período aí a gente vai estar junto aí falando um pouquinho da palavra de Deus. Deixa eu só virar aqui rapidinho. Gente, eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui tá muito calor aqui em São Paulo, muito calor. Demais. Parece um forno. Tô me sentindo aqui dentro da fornalha lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Glória a Deus, queridos, que bênção. Vamos lá? Enquanto o pessoal tá entrando aí, tem alguém que é novo aqui na live? Alguém que é a primeira vez aqui na live? Tem alguém que não me conhece? Glória a Deus. Theo é a primeira vez. Seja bem-vindo, Theo. Seja bem-vindo, pessoal que está entrando a primeira vez aí. Glória a Deus, que bênção. Glória a Deus. Vamos lá então? O pessoal está entrando aí. Eu já te acompanhando há 2 lives, que bênção, glória a Deus então. Acho que 2 lives deu para você compreender aí, aprender bastante coisa junto com a gente, né? 2 lives deu pra gente aprender muitas coisas, né, queridos? Eu tô aqui eu acho que vai fazer 2 meses já que eu tô aqui ensinando vocês na internet, falando sobre a palavra de Deus, falando sobre o poder de Deus, sobre o Espírito Santo, né? Espero que vocês estejam aprendendo muito, mas também praticando muito, né? A chave é a prática, a chave não é o conhecer, a chave é o praticar. Essa é a chave, amém? Não adianta você vir aqui ouvir coisas poderosas, coisas de Deus, da palavra, e sai daqui, né, e não pratica, não aplica isso, então não tem valia, né, infelizmente. É jogar tempo fora. Conhecimento sem aplicabilidade é jogar tempo fora. E lembra, querido, tempo é precioso, amém? Então você tem que aprender aqui e colocar em prática. Enquanto o pessoal está entrando aí, deixa eu responder essa pergunta dessa irmã aqui, do Marcos, né, Marcos Paulo. O que você acha dos desigrejados? Eu acho que estão todos em pecado, infelizmente. Por que eu falo que estão todos em pecado? Porque a Bíblia diz que a igreja, ela é uma comunidade. Aprende aí, já vou ensinar um pouquinho aqui para vocês, tá? A igreja é uma comunidade. Como assim, profeta, uma comunidade? É um conjunto de pessoas unidas, manifestando o poder, a glória de Deus, crescendo em comunidade no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa que não está dentro do ministério, não tem uma igreja ali que ela frequenta, está junto, ela não é igreja. Tem pessoas que ficam falando aí, né? Não, eu sou a igreja, você é a igreja. Não. Você aprendeu tudo errado. Você não é igreja. Você é um membro. Um membro. Junto de uma comunidade, agora você se tornou igreja. Amém? A igreja não são pessoas isoladas, mas pessoas em conjunto. Sempre foi assim. E sempre será. Quando você pega as cartas do apóstolo Paulo, quando você pega Romanos, Coríntios, Efésios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, enfim, Timóteo, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, enfim. É que Hebreus a gente não tem a autoria de Paulo ali, mas a gente acredita que é Paulo pela linguagem, né? Aquilo que ele ensina é muito parecido com as cartas passadas, então nós acreditamos que é Paulo, mas o texto não afirma que Hebreus é de Paulo, né? Mas quando você vê essas cartas, olha a chave, gente, olha a chave. Pessoas que se dizem desigrejadas, elas vão ter que rasgar a Bíblia toda. Ou pelo menos 60, 50% da Bíblia. Por quê?
Porque as igrejas, as cartas foram direcionadas a uma comunidade. Paulo, ele enviava as cartas a Éfeso, Romanos, aos Tessalonicenses, né? Por quê? Para uma comunidade. Sempre foi para uma comunidade. Apocalipse capítulo 3, nós falamos das 7 igrejas. Então, querido, não tem como você se ausentar da igreja. Você não pode usar como muleta o seu argumento, né? Eu não vou para uma igreja porque não tem igreja que prega a verdade, tudo bem. Eu entendo que não tem igrejas hoje como antigamente, que você podia ir para um ministério e tinha ali um pregador que pregava a verdade, que ensinava a verdade, né? Então hoje eu nem oriento, né, pessoas a ir em qualquer igreja. Eu sempre dou um direcionamento. Você tem uma igreja próxima da sua casa, tem a igreja desse pastor aqui, amigo meu, tem essa igreja aqui que é uma bênção. Então assim, isso não é desculpa para você não estar dentro de uma comunidade no propósito de Deus para sua vida. Então, desigrejados estão em pecado porque estão fora da palavra. Estão fora da palavra. E detalhe, essas pessoas não manifestam dons espirituais, não são cheias do Espírito Santo, são vazias, são escravas dos seus próprios desejos. Pega um desigrejado que é cheio do Espírito Santo. Não tem, sabe por quê? Porque ele está fora da igreja. E quando você está fora da igreja, não tem como Jesus te avivar, te encher do poder, porque você está fora do ministério. Você está fora da igreja. Amém? Tá dando para entender aqui? Então, estou respondendo aqui, claro, um pouco aqui, dando luz aí, esse conhecimento aqui, a gente teria que pegar a palavra e quebrar ela ali com os textos da palavra, enfim. Mas eu estou dando a parte teórica para vocês entenderem que desigrejados estão em pecado, estão fora do corpo de Cristo. Por quê? Igreja somos nós, juntos, não pessoas isoladas. Jesus nunca veio para essa terra para salvar pessoas isoladas. Ah, profeta, mas a salvação é individual. Tudo bem, mas ele vai vir buscar a igreja dele. Então, se você não estiver no meio da igreja, você vai ficar. Ele vai vir buscar pessoas ou ele vai vir buscar a igreja? Ele vai vir buscar uma comunidade, a sua noiva, que viveu de acordo com seus princípios, com seus valores, que estavam de acordo com a sua lei, com aquilo que ele colocou como estatuto. Então, é obediência. Amém? O pessoal tá... É isso? A internet está um pouco lenta, é isso? Deixa eu ver aqui. Pode ser alguma... Ah, tá. O que será que pode ser, hein? Pode ser o diabo também atazanando, né? Pode ser o diabo enchendo o saco. Boa, a gente não orou, né? Para começar a live. Sempre nós oramos antes da live. Vamos orar? Deixa eu orar aqui rapidinho. Eterno Deus, eu peço para que, Pai, o Senhor venha falar conosco através dessa live. Não permita, Senhor, que nenhum espírito imundo atrapalhe essa mensagem de chegar a essas pessoas que são sedentas, Pai, para ouvir a Tua verdade. Não permita, Senhor, que nós fiquemos fora daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Todo atrapalho, todo investimento do inferno, nós quebramos agora em nome de Jesus, Pai. Que o sinal volte ao normal, a internet aqui para mim está aparecendo normalmente. Então, Senhor, por favor, guarde essa live, que nós possamos aprender aquilo que está no Teu coração, porque é isso que nós desejamos, Senhor. Vivermos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Bênção. Então vamos seguir aqui só para mim responder essa pergunta com mais intensidade, para vocês saberem disso. Presta atenção. Uma pessoa nunca pode falar que ela é igreja se ela não está dentro de uma comunidade de fé. Não existe isso. Jesus, ele vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja, pessoas reunidas. Quando o Espírito Santo desceu lá em Atos capítulo 2, ele não desceu em pessoas isoladas, ele desceu em uma comunidade, 120 pessoas orando juntas. A igreja de Coríntios, 1 Coríntios ali, você vai ver uma igreja reunida. A igreja em Éfeso. Lá nas cartas a carta do Apocalipse, de João, né, na ilha de Patmos, você vai ver ali João falando de Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Tiatira, enfim, as 7 igrejas. Você vai ver que tinha uma comunidade de pessoas ali. Então igreja, querido, não são pessoas isoladas. Saiam dessa doutrina do inferno, que desigrejado vai para o céu, que Deus vai salvar. Mentira! Essa pessoa vai ficar aqui na terra porque ela não estava dentro do corpo de Cristo. Deixa eu te ensinar uma coisa. Imagine que esse corpo que vocês estão vendo aqui é o corpo de Cristo, tá? É só um exemplo. Se eu pegar essa mão, cortar ela e jogar lá do outro lado, ela faz parte do corpo? Ela está fazendo parte do corpo? Não. Sabe o que vai acontecer? Ela vai entrar em putrefação, ela vai apodrecer. É isso que acontece quando alguém sai da igreja. É isso que acontece quando ela pega ali esse conhecimento do inferno, doutrina de demônios, e ela começa a apodrecer. Ela começa a entrar numa zona de pecado terrível, e quando ela vai ver, ela está tão afundada. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, só para vocês entenderem. Eu pastoreio pessoas há mais de 10 anos. Eu sei o que eu estou ensinando para vocês aqui. Eu pastoreio uma igreja hoje chamada Êxodo Church, aqui em São Paulo, uma igreja abençoada.
Nós somos uma igreja alegre, uma igreja que adora a Deus, que vive o reino nessa terra. Visitamos pessoas, oramos por cura, manifestamos o poder, os dons do Espírito Santo. Mas eu quero que você entenda uma coisa, isso é igreja. É estar em comunidade de fé. Isso é igreja. Não espere que você seja a igreja longe de um corpo de Cristo, que é a noiva do Cordeiro. Profeta, então eu preciso estar dentro de uma igreja? Precisa. Não sou eu que digo, mas é a Bíblia. Agora, se você quiser viver aquilo que a Bíblia não diz, aí o problema já é seu. Eu estou aqui para te ensinar a verdade. Busque uma igreja que pregue a verdade, uma igreja que de fato ali você conhece a vida do pastor, que você conhece a vida da igreja, conhece a vida ali da liderança, vai lá, conheça o pastor e busque congregar ali, por quê? Você nunca, deixa eu falar para vocês aqui uma coisa, aproveitando a pegar a pergunta aqui já para linkar no tema, né? Vocês nunca vão manifestar o poder de Deus, sabe por quê? Porque o poder de Deus, deixa eu ler para vocês aqui. Quem quiser anotar aí, 1 Coríntios capítulo 12, rapidinho, só pra gente ganhar tempo aqui. 1 Coríntios capítulo 12, bem rápido. Quando a gente fala do poder de Deus, em relação aos dons espirituais, que é uma das formas de manifestação do poder de Deus, correto? A igreja que eu pastoreio chama-se Êxodo Church. Êxodo Church, aqui em São Paulo, tá bom? Igreja Êxodo, tá? Gente, só um pouquinho, tá dando uma vontade de espirrar aqui. Meu Deus. Passou. A igreja que eu pastoreio, ela se chama Êxodo Church. Ela fica aqui em São Paulo. Nós somos uma igreja pequena, só temos uma unidade, tá bom? Nós somos pequenos em número, mas grandes no poder e no fogo do Espírito Santo. Amém? Eu sou chamado para pregar em muitos ministérios, mas sempre eu dou atenção especial para as pessoas que eu estou cuidando aqui. Eu também sou um avivalista nessa terra. O Senhor também me usa para avivar outras igrejas. Domingo agora eu estava pregando na igreja do pastor amigo meu. Gente, o culto foi até 11h30. Poder puro, crianças jogadas no chão chorando. Nós acabamos o culto e as crianças estavam chorando, tamanha a glória que desceu de Deus naquele lugar. O culto acabou às 11h30, era para acabar, começou às 7 era para acabar às 9. Nós acabamos às 11h30, não tinha como mandar aquela glória embora. Profecias, revelações, pessoas caindo pelo poder de Deus. Gente, foi uma loucura do céu. Agora, se você não está no corpo de Cristo, como que você vai receber poder? Como que você vai manifestar os dons? Vai manifestar onde? No mundo? Onde tem um monte de pessoa incrédula? Vai manifestar nada. Os dons é para o aperfeiçoamento dos santos, para o aperfeiçoamento da igreja. Os dons espirituais, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, profecia, línguas, interpretação de línguas, a fé, né, as sinais e maravilhas, todos esses dons são para manifestar dentro do corpo de Cristo, na noiva do Cordeiro, para aqueles que creem no Senhor. Amém? Gente, eu estou indo muito rápido, tá dando para compreender isso aqui? Amém? Tá dando para entender isso aqui? Vocês estão conseguindo entender o que a gente está seguindo aqui? Só respondam aqui para mim se vocês estão conseguindo entender, amém? Só para mim conseguir seguir aqui na live. Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem me parar. Fala, profeta, não estou entendendo esse ponto, pode me procurar aqui, manda eu ir com calma. Pergunta aqui, é claro que tem que ser referente ao tema. E no fim da live a gente abre sempre para mais perguntas para vocês. Sempre eu estou abrindo para perguntas para vocês. Amém? Tudo bem, gente? Vamos lá então. Olha só o que eu vou ensinar para vocês aqui. Essas pessoas que se dizem desigrejadas, preste atenção. O pessoal está falando aqui, né? A Vera perguntou aqui em relação a alguns textos da Bíblia. Lucas 23:3 e Atos 1:16. Eu vou responder essa pergunta no final da live, tá bom, minha irmã? Não vou esquecer, não. Lucas 27:3 e Atos 1:16 ao 18, tá bom? Eu quero só focar no tema aqui, que eu quero que vocês aprendam isso aqui, tá bom? Vocês precisam ter esse conhecimento dentro da mente de vocês aí. O poder de Deus hoje, ele é manifestado dentro do corpo de Cristo. Profeta, mas Jesus não manifestava o poder para os incrédulos, as pessoas, a multidão? Sim. Só que ali, Jesus estava desbravando um novo ministério. Algo novo. Um apostolado. Ele estava começando algo novo. A implantação da igreja. Quando Jesus estava com a multidão, ele alimentava a multidão? Alimentava. Ele curava os enfermos? Curava. Mas Jesus, ele dava atenção para quem? Para os discípulos. As multidões queriam saber o que ele estava ensinando. Ele não explicava, ele falava direto para os discípulos. Por quê? Porque o coração dele era a igreja. Era os discípulos que iriam manifestar o poder de Deus para alcançar aquela multidão que estava seguindo Jesus. Quando você entende isso, você vai entender uma coisa muito importante. O poder de Deus, ele é manifestado quando nós estamos enxertados no corpo de Cristo.
na noiva do Cordeiro. Uma pessoa que tenta manifestar o poder de Deus longe da noiva do Cordeiro, ele está vazio do poder de Deus. O que nós falamos aqui hoje pela manhã? Quem lembra? Eu li hoje para vocês aqui, Atos capítulo 19, nós falamos sobre os 7 filhos do sumo sacerdote Seva. Lá em Atos capítulo 19. Eles tentaram expulsar demônios, correto? Quem estava aqui na live de manhã? Quem estava aqui na live de manhã que eu falei sobre esse tema? Quem estava aqui na live de manhã? Quem pode falar aqui, por favor? Só para mim saber quantas pessoas tinham mais ou menos. Quem estava aqui na live pela manhã? Agraciada por Deus, Eliane. Deixa eu ver se tinha mais algumas pessoas aqui na live pela manhã. A Vera Leal também estava na live pela manhã. A irmã que acabou de fazer a pergunta. E Silva Santos. Thaís Ferreira, que bênção. Olha lá. Edna Matos, glória a Deus. Tinha bastante tema. Bastante pessoas, né? O Theo também estava aqui. Boa noite, pastora Paz. A Leia também estava pela manhã. Então tá. Olha lá, presta atenção. Presta atenção. O que eu quero que vocês compreendam é o seguinte. Uma pessoa fora do corpo de Cristo, ela é um membro podre. Um membro em putrefação. É questão de tempo até essa pessoa se desviar totalmente dos caminhos de Deus. Por quê? Porque ela não está dentro da vida da igreja. Ela não está dentro da vida da igreja. Uma pessoa que não está dentro da vida da igreja, ela não tem a vida de Cristo. Vamos ver, vou fazer uma pergunta aqui para vocês, vamos ver quem está afiado aí, tá? O que eram os 7 candelabros em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3? O que eram os 7 candelabros? Quem lembra aqui? Quem não souber não tem problema, eu vou falar para vocês. O que eram os 7 candelabros em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3 ali? O que eram os 7 candelabros? O que era, gente? Exato, Amabel Ferreira. Perfeitamente, resposta exata. Eram as 7 igrejas. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Essas 7 igrejas reunidas juntas ali, cada uma em um lugar. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. As 7 igrejas que estavam ali na Ásia Menor, naquela região da Ásia Menor. Presta atenção. Essas igrejas eram uma comunidade de pessoas. E tem um detalhe. A Bíblia diz que Jesus estava andando no meio dos 7 candelabros. Olha que forte que você está começando a aprender aqui. Jesus está no meio da sua igreja. A presença de Deus está no meio da sua igreja. E as pessoas que não estão no meio da igreja? Será que manifestam a presença de Deus? Será que Deus ouve as suas orações? Será que Deus de fato está com elas? Querido, eu vou falar uma coisa para você. Sem sombra de dúvida, não. Não tem poder de Deus, são vazias. São pessoas que não têm o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai estar... vou dar uma revelação aqui para você que você nunca vai esquecer disso aqui. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 21, ele diz assim, ó. E o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito Santo, ele trabalha junto com a noiva. Se essa pessoa está fora da noiva do Cordeiro, ela não tem o Espírito. Vocês estão entendendo isso aqui que eu estou ensinando aqui? Uma pessoa que não vai à igreja, uma pessoa que não vai a uma igreja, não busca crescer numa igreja, crescer numa comunidade, manifestar o seu chamado na igreja, ela está fora dos projetos de Deus. Uma pessoa dessa não pode falar que ela tem o Espírito de Deus ou que ela é filha de Deus. Por quê? Porque você é desobediente. Vocês estão em desobediência à palavra de Deus. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, tu és pedra, e sobre ti iniciarei ou edificarei a minha igreja. Nós sozinhos não somos igreja, e sozinhos nós não somos noiva do Cordeiro, gente. Você está ensinando heresia. Estou ensinando heresia agora. Agora citar a Bíblia e falar a palavra, mostrar comunidades de fé, agora é heresia. Só ler a Bíblia, minha irmã. É só ler a palavra. É só ler a Bíblia. Jesus fez discípulos, 12. Depois mais 70, Lucas capítulo 10. Igreja, comunidade. Uma pessoa fora do corpo de Cristo, ela está desobediente a Deus. Não irá para o reino dos céus. Desigrejados não irão para o reino dos céus. Podem chorar, pode buscar o tanto de coisa que vocês quiserem, vocês não vão achar base bíblica para isso. Estão em desobediência. O que aconteceu com Jonas quando desobedeceu a Deus e não foi pregar em Nínive? O que aconteceu? Jonas ia morrer dentro da barriga daquele peixe. Uma baleia. Ele ia morrer lá dentro. Sorte que ele pede perdão a Deus. E Deus o perdoa e depois vomita ele aonde ele deveria fazer. Quase morreu em desobediência. Agora você acha que você fora do corpo de Cristo, você está tranquila com Deus? Você está muito enganado. Muito enganado. Eu tenho um ministério na internet. Eu tenho um ministério muito forte no profético.
mas eu também tenho a igreja que eu pastoreio, que Deus colocou para me cuidar, aonde nós somos uma comunidade. Deixa eu falar para você, sábado agora nós vamos ter um evento aqui na igreja muito top. Vai ser próximo do aniversário ali, né? E o pessoal quis comemorar o meu aniversário junto com fazer uma festa para a igreja. E vai vir a igreja toda em peso ali para uma chácara. Nós vamos estar aproveitando ali, curtindo. Vai ter um momento de louvor, de adoração, um pequeno momento ali para a gente fazer um batismo, que a gente quer fazer o batismo também. Eu vou postar alguns vídeos para vocês na internet logo logo. Isso é igreja. É uma comunidade. É uma comunidade de pessoas. Isso é igreja. Teve uma pessoa recentemente, é claro que eu não vou citar o nome aqui. Ela falou pra mim assim, não, eu não tô em nenhuma igreja, mas eu acompanho algumas pessoas na internet, uma pastora. Eu falei assim, minha irmã, deixa eu falar uma coisa pra você. A igreja não é a internet. A internet não é a igreja. Igrejas são pessoas do mesmo propósito, em uma comunidade de fé, trabalhando para o Senhor Jesus em prol de almas, para ganhar almas. Almas. Agora, nós temos que levar em consideração, e eu concordo com vocês, que hoje é como achar uma agulha no palheiro. São poucas igrejas que pegam a verdade. São poucas igrejas que de fato ensinam a verdade, vivem o poder de Deus. Isso eu concordo com vocês. Mas vocês não podem usar isso como muleta para não fazer parte do corpo de Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Tem pessoas que se acomodam nisso. Se acomodam. Ah não, um dia Deus vai preparar. Não, você está errado. Você tem que procurar um local para estar congregando, para estar servindo a Deus. Porque deixa eu fazer uma pergunta. Como que você vai manifestar os dons do Espírito Santo? Se os dons do Espírito Santo é para manifestar dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Profecia, revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Pode acontecer fora? Pode. Mas é para edificação dos santos, a Bíblia diz. E aí? É por isso que essas pessoas, gente, quando chegam algumas pessoas para falar para mim sobre desigrejado, deixa eu falar para vocês aqui. Quando chegam algumas pessoas para falar para mim sobre esse tema de desigrejado, eu falo muito sério com elas, eu ensino a Bíblia, eu falo a palavra, olha, tá aqui. A Bíblia tá aqui, agora você toma a sua decisão. Quer congregar em casa sozinho? Então tá bom. Quando Jesus voltar, ele vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja, uma comunidade, pessoas unidas, juntas. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Existe um local, não é um templo, gente, não é um templo. Uma igreja pode ser uma praça, na casa, pode ser em qualquer lugar, mas são um grupo de pessoas que estão unidas em propósito, unidas para um propósito em comum, que é alcançar vidas. Cada um atuando ali no seu dom. Uma é a mão, a outra é o pé, como Paulo disse, o outro é a perna, o outro é o pescoço e Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Agora, se você não está no corpo de Cristo, que ele é o cabeça, você está no corpo de quem? A Rose perguntou, profeta, quando uma pessoa não tem problemas de saúde e ela não consegue estar indo a uma igreja, nesse caso, minha irmã, tudo bem, você pode estar cultuando ali junto com os irmãos através de uma live, de um vídeo, né? Mas é importante que assim que você recuperar a sua saúde, se for uma coisa muito séria, né? E precisa de ficar um tempo, é importante que você sinalize o pastor da igreja. Fala, ó, será que é possível a gente estar junto aqui uma vez na semana, fazer um culto aqui em casa, uma vez no mês? Por quê? Você precisa ceiar também. Vocês se esquecem da ceia. Jesus fez a ceia sozinho em casa? Ou ele fez a ceia em comunidade? Responde para mim essa pergunta aqui, ou incrédulos que não creem no que eu estou falando aqui. A ceia foi feita onde? Jesus fez a ceia sozinho? Hã? A ceia de Cristo era sozinho? Lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala da ceia, ele está sozinho? Ou ele está em comunidade? Só não vê, gente. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o que as pessoas hoje estão interessadas? Deixa eu ensinar isso aqui para vocês. As pessoas hoje estão buscando argumentos. É como o apóstolo Paulo disse lá em Timóteo, ele fala assim, ó, nos últimos dias, as pessoas irão procurar mestres de si mesmas. Ou seja, vocês vão procurar um mestre que fala assim, não, pode ficar em casa. Pode ficar em casa. Deus te ama do jeito que você é. Fica em casa. Pode ficar. Porque quando Jesus voltar, você vai ficar também. Vai ficar nessa terra. E depois vai ficar chorando, mas por quê? Porque você escutou mestres que não ensinavam a verdade. Mestres que não falavam a verdade. Jesus morreu por um povo, querido. Não foi por uma pessoa, foi por um povo, uma comunidade, a humanidade. Jesus, na verdade, já morre pela sua noiva. Toma cuidado. Toma cuidado. O pessoal está fazendo algumas perguntas aqui que são pertinentes, eu vou responder aqui ao tema. Profeta, como identificar uma igreja que prega a verdade? Primeiro, seja igual aos bereanos. O apóstolo Paulo fala dos bereanos, para quem não sabe quem eram os bereanos,
Era um povo que duvidava muito, eles questionavam muito. Então, quando Paulo estava pregando, eles estavam ali vendo, olhando para a Bíblia para saber o que o Paulo estava pregando se era verdade. Vocês têm que ser como os bereanos. Nós precisamos ser como os bereanos. Deixa eu responder essa pergunta aqui, já vou responder a pergunta aqui do irmão. Nós precisamos, primeiro, duvidar do que está sendo pregado, ver se aquilo ali é verdade. Ver se o que está saindo do altar é um alimento de fato sólido e sadio. Porque tem muito pastor pregando muita besteira e asneira. Não conhecem a Bíblia. Não conhecem a palavra. 2, a igreja tem que manifestar o poder dentro da igreja. Tem que ter sinais. Gente, deixa eu falar para vocês, uma dica que eu vou dar aqui. Se a igreja que vocês estão não tem sinais, comece a verificar se esse é o melhor ambiente para você estar congregando. A Bíblia diz que os sinais acompanhariam os que creem. Expulsão de demônios, cura de enfermos, pessoas sendo cheias do poder de Deus, do Espírito Santo. Tem que ter sinais. E 3, uma igreja que trabalha muito com o ensino. Ou seja, eles ensinam a Bíblia, a palavra. Pegam a Bíblia, tem escola ali talvez de dominical. Aqui a gente chama de curso de líderes, né? Tem um curso de líderes ali para você crescer no conhecimento. Tem um assunto para você crescer ali. Mas essa é uma igreja verdadeira, uma igreja que é unida, uma igreja que vive ali, não é só evento, mas é uma igreja que de fato é unida. Amém? Essa é uma igreja verdadeira. É uma igreja que louva o Senhor, que vive a verdade. E detalhe, só um ponto também. Pesquise a vida do pastor, tá? Uma dica que eu dou para vocês. Pesquise a vida dele. Pesquise a vida dele. Veja o que ele faz. Veja, vai um dia na casa dele. Visite. Saiba quem é o líder da igreja. Porque a igreja vai ser a cara do líder. A igreja vai ser a mesma coisa do líder. Se o líder é vazio, não tem conhecimento de nada, a igreja vai ser uma igreja vazia, sem conhecimento, sem poder, sem glória. Veja quem é o líder dessa igreja. Veja quem é o anjo da igreja, como a Bíblia diz, né? O pastor que está ali dentro da igreja. Veja quem é a vida dele. Se ele dá exemplo com a esposa, se ele dá exemplo com os filhos, se de fato o casamento é um exemplo para os outros. Eu estou dando aqui várias dicas para vocês de como diagnosticar uma igreja que de fato você pode estar ali congregando e servindo a Deus com autoridade, né? Manifestando os dons e o poder do Espírito de Deus. Tudo bem? O pessoal está perguntando aqui qual que é a igreja. Eu tenho uma igreja, querido, aqui em São Paulo, na Zona Sul, chamada Êxodo Church. Eu pastorei uma média de 50, 70 pessoas. Como eu falei, nós somos pequenos, mas nós somos grandes no poder e na glória de Deus. Manifestamos o poder e a glória. Amém? Somos uma igreja pequena, gente, mas pensa numa igreja abençoada. Pensa numa igreja cheia do poder. Pensa numa igreja que o pessoal pisa o pé aqui e quer ficar, quer congregar. Por quê? É uma igreja que prega a verdade, manifesta os dons, manifesta o poder de Deus, manifesta arrependimento, e tem muito ensino. Inclusive agora eu estou dando um curso na igreja de escatologia, né? Um curso ali de escatologia sobre o livro de Apocalipse. Estamos mastigando todo o livro de Apocalipse. Terminamos agora a última igreja e vamos entrar agora no trono branco, né? Falando sobre o trono de Deus. Então vai ser muito poderoso. Então assim, uma igreja tem que seguir esses passos que eu estou ensinando para vocês aqui. Pastor, não dá endereço da casa dele. Como que vamos? Ah, tá, meu irmão. Essa pergunta que vocês estão falando aqui é muito importante, né? Vocês não vão me ver aqui ficar fazendo média da minha igreja, da igreja que eu pastoreio, ou ficar citando o nome dela aqui. Eu só falo quando vocês perguntam por quê. Eu quero que vocês aprendam a verificar uma igreja verdadeira. Verificar uma igreja, seja como bereano, uma pessoa que vai numa igreja e veja se aquela igreja de fato prega a verdade, tem o poder, tem a glória. Como que é a vida da igreja? Se isso é uma igreja unida, tem ensino. Amém? Então é por isso que eu não fico falando muito o nome da igreja aqui, querido, tá bom? Porque também fica como se eu estivesse querendo atrair vocês para a minha igreja. Não é isso que eu quero. Eu quero que vocês sejam direcionados pelo Espírito Santo, encontrem uma congregação que pregue a verdade e que vocês aprendam a verdade aqui e possa aplicar fora aqui dessa live. Amém? Aonde quer que vocês estejam. Tem muita igreja, gente, tem muito pastor verdadeiro aí, sim. Tem muito pastor, principalmente de igreja pequena, que são pastores genuinamente cheios do fogo do Espírito de Deus. Eles não têm Instagram cheio de seguidores, mas eles são cheios da presença de Deus. Basta você avaliar. O importante é você estar dentro do ministério, que está crescendo, que está ensinando, que o pastor é uma bênção, que a pastora ali da igreja é uma bênção. Tá bom, gente? É isso que vocês precisam ter. Tudo bem? Quem quiser aqui também, que está pedindo aqui o endereço da igreja, é só você seguir o Instagram da igreja, tá bom? Aqui da igreja que eu pastoreio, Êxodo Church. Você vai ver o endereço lá, tudo bonitinho, tá bom, queridos? Êxodo Church, tudo bem? Não devemos pescar no aquário de ninguém, exato, exatamente. Então, por isso que eu não fico falando aqui, vem pra mim. Não, eu quero liberar o conteúdo e o entendimento para vocês avaliarem uma igreja verdadeira. Você entendeu isso? Acabou. Você entendeu isso? Acabou. Não importa onde você esteja. Você vai estar servindo com autoridade, com poder, com a glória. Você vai estar manifestando ali aquilo que Deus te chamou para fazer.
Amém, queridos? Tudo bem? Se quiser vir conhecer a gente, amém, vai ser muito bem-vindo. Mas não tem só uma igreja verdadeira, amém, gente? Tem muitas igrejas na terra aqui que pregam a verdade. Basta você pesquisar, procurar, você vai encontrar. Ah, e uma dica que eu vou dar para você. Pesquise sobre a história da igreja. Pesquise como que o pastor iniciou a igreja. Porque tem muito pastor que sai debaixo de rebelião de outra igreja e abre uma igreja própria. Não entre nessa igreja. São igrejas que nasceram debaixo de rebelião. Tá bom? Veja uma igreja ali que nasceu mesmo ali. Sabe como que nasceu a nossa igreja aqui? A igreja Êxodo Church, que eu pastorei? Nasceu na sala da minha casa, você acredita? Nasceu aqui em casa. Nasceu aqui na minha casa. Começou com 2, 3, daqui a pouco um foi pego pelo Espírito de Deus, daqui a pouco o outro foi crescendo, aí foi chegando outro, foi chegando, daqui a pouco a igreja não cabia mais na minha casa, não cabia mais na casa aqui da frente. A gente teve que alugar um espaço, estamos lá até hoje crescendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Só pesquise isso em nome de Jesus. Deixa eu abrir algumas perguntas aqui, gente. Eu queria responder algumas perguntas de vocês hoje. Vamos lá aqui. A maioria está só buscando bênção e não abençoa. Exatamente. Mas como a gente está falando aqui, existem muitas pessoas que estão buscando igrejas por interesse, mas vocês que estão aqui, eu creio que vocês não são assim em nome de Jesus. Vocês são pessoas que estão buscando ali um ministério, ou já estão dentro do ministério, e se estão, seja um braço direito do seu pastor, ajude ele, cresça com ele, ajude as vidas serem alcançadas, vidas serem ganhas, para que o nome de Deus seja glorificado nessa terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Igrejas materialistas, boa. Sétima leitura dinâmica aqui, falou. Igrejas que vivem em prol de dinheiro. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui na igreja, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu tenho orgulho de falar isso. Aqui na igreja eu não recebo 1 centavo da igreja, tá? Eu e minha esposa, nós trabalhamos para não sobrecarregar a igreja. Eu não recebo R$1 da igreja. Todo o dinheiro que entra na igreja, quem quiser tirar essa dúvida, quiser vir aqui acessar a conta da igreja, é só vir aqui. A gente não tem do que esconder, eu não tenho do que me envergonhar. Pelo contrário, para mim isso é um prazer. Isso para mim é um orgulho falar isso. Eu não dependo de dinheiro de igreja para me manter a minha casa, pagar as minhas contas. Eu trabalho, eu tenho meu negócio, eu vivo daquilo que eu trabalho, daquilo que eu cresço. Eu trabalho com área de construção, né? Então, é isso. É errado eu viver também, ter um salário da igreja? Não, não é errado. Paulo fala que eu posso ter, só que eu não quero. Amém? Eu quero ter orgulho, manter isso. Falei para minha esposa, eu quero poder falar isso até o último dia da minha vida. Eu nunca precisei de um salário da igreja. Eu tenho minha empresa, eu tenho meu negócio, eu tenho isso e não preciso disso. Amém? Toma cuidado com as igrejas materialistas. Pastores que ficam passando a mão do dinheiro. Você tem que saber para onde vai o dinheiro da igreja. Tá bom, gente? A irmã Stephanie perguntou aqui sobre o dízimo. Não concordo com o dízimo, tá? Aqui na igreja nós vivemos 2 Coríntios capítulo 9, contribuições. Nós não usamos a palavra dízimo aqui na igreja, nós usamos contribuições. Ou seja, quem contribui com aquilo que Deus colocar no coração. E se eu não quiser contribuir? Não contribua. Aí você e Deus, eu não tenho que saber da sua vida financeira. Amém? Mas aquele que não contribui se torna uma pessoa avarenta também, então toma cuidado com isso. Nós não podemos ser pessoas avarentas. Amém, queridos? Não podemos ser pessoas avarentas. Temos que contribuir sim, ajudar o ministério. Né? Teve pessoas aqui que sentiu no coração, né? Falou aqui pra mim, profeta, posso abençoar a igreja? Eu falei, meu irmão, se você quiser abençoar a igreja, Deus tocou no seu coração, e você quiser mandar uma contribuição lá para a igreja, para o Instagram da igreja, glória a Deus, esse dinheiro vai ser pego para usar para a igreja. Amém? Mas se você também não quiser fazer nada, fique à vontade. O dinheiro é seu, é você e Deus, você que vai prestar conta diante de Deus. Mas toma cuidado com a avareza. Tem pessoas que têm amor ao dinheiro e não contribuem com nada, são mãos de vaca. Toma cuidado que os avarentos não vão entrar no reino dos céus. Deixa eu ler para vocês isso aqui, que isso aqui é importante, tá? Eu preciso ensinar vocês sobre isso. Vocês precisam aprender sobre isso. Olha o que a Bíblia diz. Deixa eu só pegar o texto aqui. Vou dar honra e glória ao teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome. Apocalipse, capítulo 21. Ó. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras. Quando a gente fala de avareza, idolatria, a Bíblia fala que Jesus ele fez uma distinção em um único Senhor que não era o Senhor Deus. Quem lembra? A distinção era o Deus Mamon. Ou seja, são pessoas que elas servem, elas idolatram o dinheiro. Elas não contribuem, elas não ajudam ninguém. Elas não ajudam pessoas, nunca comprou uma cesta básica, nunca ajudou ninguém, nunca levou 1 quilo de comida, de carne por mão que está precisando de uma mistura, né? Então são pessoas avarentas. Essas pessoas são idólatras ao dinheiro. E aqui a Bíblia está dizendo que os idólatras não vão entrar no reino dos céus.
Tem pessoas que idolatram o dinheiro. Ela é escrava de Mamon. E a Bíblia só fala uma vez isso. Pessoas que são escravas do dinheiro. Eu não estou falando para você dar quanto na igreja. Eu não estou falando para você dar dinheiro na igreja. Mas é aquilo que Deus tocar no seu coração. Amém? É aquilo que você quiser. Como diz lá em 2 Coríntios 9. Cada um contribua com aquilo que Deus colocou no coração. Amém, queridos? Tudo bem, gente? Então é assim que nós vivemos aqui na igreja. Nós vivemos de contribuições. Cada um ajuda com o que tem, com o que pode. Nós nunca cobramos nada de ninguém. E é assim que nós vivemos aqui na igreja hoje, tá bom? É claro, tem pastores que não adotam essa metodologia. É ele Deus. Ele vai prestar conta diante de Deus, não sou eu. Mas dízimos não são para a nova aliança mais. Não são para a nova aliança mais. Pastores e pastoras estão aqui me ouvindo. Eu poderia entrar num debate com vocês aqui, a gente pegar desde o início. Pegar lá de trás. Ah, mas Jacó deu dízimo. Mas Abraão deu dízimo. Textos descritivos, não é uma norma. Na Bíblia nós temos textos descritivos e normativos. Quando eles fizeram isso, primeiro, que Abraão nem deu dízimo do que era dele, mas do que ele tinha ganhado da guerra. Então você não é para dar de seu, é o que você ganha de outras coisas. Segundo, Abraão fez isso uma vez ao Melquisedeque. Uma vez. Então nós não podemos pegar isso como base. Senão você só vai poder cobrar o dízimo na sua igreja só uma vez, né? Só uma vez, né? Mas vocês não querem isso, né? É óbvio que vocês não querem. Vocês não querem isso, é óbvio. Dízimos não são mais para a nova aliança, queridos. Eu estou te ensinando aqui com a autoridade de Deus e eu sei do que eu estou falando. A nova aliança, feita pelo sangue de Cristo, ele falou, esse é o cálice da nova aliança. Há uma nova aliança, e essa aliança é feita de voluntário. É pessoas que querem fazer, abençoar de coração. Alguma vez aqui eu pedi para vocês ficarem enviando rosa aqui? Eu estou aqui há 2, 3 meses ensinando vocês. Alguma vez eu pedi para vocês ficarem enviando rosa aqui para mim? Quem está aqui na live há muito tempo, pergunta aqui se alguma vez eu falei, envia presente aqui para mim, envia rosa aqui para mim, por quê? Porque eu não estou interessado no seu dinheiro. Se você quiser abençoar a minha vida, glória a Deus. Se você não quiser também, amém. Eu não dependo disso. Amém? Eu tenho minha renda, eu tenho minhas casinhas de aluguel que eu construí durante muitos anos, com muito sacrifício. A minha esposa trabalha de pedagoga, ela é professora, a pastora Natália. Logo, logo ela vai ter que sair do trabalho porque está chegando muita demanda para a gente cuidar de pessoas, a gente não está conseguindo atender tudo. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu não preciso disso. Eu não estou sendo aqui hipócrita. Se você quiser conhecer minha vida, ou quiser vir aqui na igreja perguntar para qualquer membro aqui da igreja, pode vir. Pode vir me desmascarar aqui, né, os meus haters. Tem pessoas que entram aqui na minha live e falam que começam a me criticar. Vem aqui. O endereço da igreja está aqui. Vem aqui ver se eu estou falando alguma mentira. Amém, queridos? Agora, o que eu quero que vocês entendam é, nós só não podemos se tornar pessoas avarentas. Tá bom, queridos? Toma cuidado com a avareza. A avareza é idolatria. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Então eu não concordo com dízimos. Nunca concordei. Desde quando eu li a palavra de Deus, eu entendia que isso não vinha mais da nova lei. E é assim que a Bíblia ensina. Depois a gente pode fazer uma live sobre isso. Tá bom, gente? O Raimundo Salles falou aqui. Eu estou escrevendo um livro sobre esse tema que você está perguntando aqui. Só toma cuidado, meu irmão, com o que você está afirmando, tá? Toma cuidado com o que você está afirmando. Raimundo Salles. Porque nem sempre o que você afirma, você estudou a fundo para isso. Toma cuidado. Eu estudei a fundo esse tema que você está falando, que não existe pastoras, apóstolos. Na Bíblia nós temos uma apóstola chamada Júnia. Júnia, muito conhecida entre os apóstolos. Na Bíblia nós temos profetisas. Profetisa e profetas são o maior alto nível de autoridade da terra. Não eram os sacerdotes. Eram os profetas. Então toma cuidado com o que vocês falam. Deixa eu só dar uma dica aqui para vocês. Deixa eu falar isso para vocês, que eu sei que tem muitos pastores aqui nessa live que não acreditam nisso, né? Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Pastores estão aqui na live, e não só para os pastores, mas também para as pessoas que estão aqui aprendendo nessa live. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Deixa eu te ensinar aqui a Bíblia. Vamos pegar a Bíblia. Eu não estou falando de mim, vamos falar da Bíblia. A Bíblia diz que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Primeiro, os dois foram criados juntos. A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Que eles eram ambos cuidadores do jardim. Presta atenção, gente. Aprenda o que eu estou ensinando para vocês aqui. Isso aqui é forte. Mulheres aqui do grupo. Isso aqui vai destravar a mente de vocês. Igrejas que não concordam com o ministério pastoral feminino. Deixa eu complementar aqui, meu irmão. Você vai chegar à conclusão mesmo aqui, calma. Deixa eu falar de Bíblia. Deixa eu falar de Bíblia. A Bíblia diz que Adão e Eva foram criados juntos, imagem e semelhança.
Eles governavam o jardim do Éden. O termo no hebraico ali de auxiliadora, não é auxiliadora no hebraico, é uma socorrista. Ela veio para socorrer. Adão não estava dando conta do serviço no jardim do Éden. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, tá? Para quem tem curiosidade, eu já falei aqui na live, acho que eu estou repetindo a segunda vez. Eu estou escrevendo um livro sobre o ministério pastoral feminino, o chamado da mulher. Assim como o homem, a mulher. Deixa eu complementar aqui. E a Bíblia diz que Eva só passou a ser governada pelo seu marido, quando ela come do fruto, por conta do pecado. E a maldição dela foi: e agora sim, você será governada pelo seu marido. O que mostra que antes ela não era. Vocês estão entendendo o que eu estou ensinando aqui? Eva não era governada pelo seu marido no Éden. Eles governavam juntos. Juntos. Eles trabalhavam juntos. Durante muitos anos em Israel, essa maldição dada por Deus ficou até a época de Cristo. Quando Cristo veio, ele encheu, como a Bíblia diz, ele encheu todas as coisas. Efésios capítulo 4, versículo 11, presta atenção. Eu vou explicar para vocês, o oitavo anjo aqui. Toma cuidado, meu irmão. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, presta atenção. Vocês acham que vocês sabem tudo da Bíblia? Para de caçoar. Eu estou caçoando do que vocês acreditam? Escuta, aprenda a ouvir. Vocês têm 2 ouvidos para ouvir mais e falar menos. Aprenda a ouvir. Eu estudo a Bíblia há 15 anos, eu sei o que eu estou falando para vocês. Presta atenção aqui. Quando Jesus ele vem encher todas as coisas. Efésios capítulo 4, versículo 11. Jesus nunca fez distinção entre homem e mulher em derramar os dons sobre a igreja. No grego ali é humano, ser humano. Então parem de usar isso como argumento. Parem de usar isso como argumento. Esses argumentos não são bíblicos. O propósito original de Deus sempre foi em que a mulher governasse junto com o homem. E é por isso que hoje sim eu creio em pastoras, apóstolas, profetisas. Minha esposa é uma pastora. Ela cuida de mais ou menos ali 30, 40 mulheres da igreja. Qual que é o nome que a gente vai dar para isso? Missionária? Que nem está na Bíblia. Ela é uma pastora. Amém, queridos? Depois, quem quiser comprar o meu livro sobre isso, deixa eu ensinar uma coisa para esse irmão aqui, que ele está aqui rindo, achando que é o sabichão, né? Oitavo anjo do Apocalipse. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Paulo é bem claro na igreja, a mulher fique quieta. Você sabe o que estava acontecendo no contexto de 1 Coríntios 14? Você tem noção disso? Você já estudou a cultura, a arqueologia sobre esse tema? Então toma cuidado com o que vocês estão falando, gente. A Bíblia, vocês não podem ler ela só no texto. Vocês têm que olhar a cultura, a geografia, vocês têm que olhar a teologia, vocês têm que olhar toda a parte geográfica do que estava acontecendo. Paulo veio quebrando, e é por isso que ele diz: eu não permito, ele não fala que vem de Deus, ele fala: eu não permito que a mulher ensine. Por quê? Era um contexto da igreja de Coríntios. É claro, gente, é só ler a Bíblia. Ele está falando: eu não permito. Ele não está falando que está vindo de Deus. Por que ele está falando que ele não permite? Porque ele sabia do contexto que a igreja de Coríntios estava vivendo. As mulheres estavam com o espírito de Jezabel, tentando assumir a posição do homem na igreja. Tentando assumir, governar. E está errado. A mulher governa junto com o homem. Um casal governa junto. É simples, gente. Depois quem quiser aprender sobre isso, eu estou dando só um ponto aqui para vocês, porque tem muito pastor aqui no grupo que fala daquilo que, só porque Jesus chamou 12. É claro. Jesus chamou os 12 debaixo da lei. Debaixo da lei. Mas e Paulo? E o apóstolo Paulo? E as diáconas da igreja que tinha lá em Coríntios? E as diáconas que tinha do Senhor? E aí? E a apóstola Júnia? E a profetisa Débora? A profetisa Ulda? E a profetisa Miriam? Mulheres que exerceram o maior chamado da terra, que é o dom de profeta. Então, são pessoas que querem colocar um contexto dentro da igreja que a Bíblia não diz. Eles não entendem a Bíblia, não compreendem o contexto cultural, geográfico, arqueológico, teológico da época. Amém? Glória a Deus. Deixa ele aqui. Se ele mandar mais algum comentário aqui, eu vou bloquear ele. Podem ficar tranquilos, tá bom, gente? Podem ficar tranquilos. Tudo bem? O profeta tem muita paciência com essas pessoas que querem distorcer. Sim, eu sei, minha irmã. Eu sei disso. Mas quando eu insisto um pouco mais, é para que pelo menos eles possam ter um pouco de sensibilidade espiritual e possam mudar a sua opinião, quem sabe. Amém? Raimundo Sá e Silva, tudo bem. Se você não concorda com o ministério pastoral, o problema é seu.
Só porque você não encontra a palavra pastora na nova aliança, porque tem na velha, pastora de ovelhas. Você encontra a palavra, não estou falando que ela está pastoreando pessoas. Só porque você não vê a palavra pastora, assim como você não vê a palavra missionária, não quer dizer que não existe o chamado de pastor. Porque Efésios capítulo 4, o termo é humano. Efésios 4:11, Jesus deu dons tanto para homens quanto para mulher. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Aprenda o que eu vou ensinar aqui. Por favor, parem de hipocrisia. Só porque a mulher não tem um pênis no meio das pernas, Deus faz distinção de chamado. Por favor, gente. Quanta hipocrisia que vocês são. Vocês são hipócritas. Vocês estão matando o chamado de pastoras. Tem mulher que pastoreia muito melhor que homem. Muito melhor. Só porque ela não tem um pênis no meio das pernas, ela não pode pastorear? Parem com essa hipocrisia vocês, gente. Estão matando o ministério de um monte de mulher. Tem um monte de mulher na internet. Olha o ministério de Joyce Meyer. Quem conhece Joyce Meyer aqui? Uma grande pastora. Ganhou milhares e milhares de almas para o Senhor Jesus. Uma grande influência no mundo inteiro. Ah, ela não pode pregar. Ela ganhou mais almas que você, hipócrita. São pessoas que são hipócritas, gente. Não fiquem com essas pessoas. Eu não concordo uma mulher pastorear sozinha. Mas sempre com seu marido. Ela pode sim. Deixa eu tirar esse rapaz aqui. Que ele não quer nada com Deus, não. Eu tenho dó da esposa dele. Porque ele não vai deixar primeiro a mulher ensinar. Vai ter que ficar calada na igreja e aprender só com ele em casa. Não pode aprender nem com o pastor, é com ele em casa. Se a gente for seguir o texto, cale-se você, mulher, e aprenda em casa com o seu marido. Olha só que hipocrisia. Era o contexto, gente. A igreja de Coríntios tinha um contexto. Assim como tinha prostitutas culturais e elas tinham que usar o véu para não constranger, não danificar o contexto do culto. Hoje as pessoas pegam o véu e andam com o véu. Ai, meu Deus. Deixa eu ensinar vocês uma coisa aqui. Você sabia que Deus fala assim, ó? Está escrito na Bíblia. Presta atenção aqui que eu vou ensinar para vocês. A Bíblia diz assim, ó. Que o servo honre o seu senhor como honra a Deus. Então quer dizer que Deus apoia a escravidão? É o mesmo contexto, querido. Deus pegou uma coisa cultural para ensinar o princípio da palavra. Mas ali era uma cultura. Amém? Enfim, eu estou ensinando vocês. Quem depois tiver curiosidade, assim que o livro for lançado, eu reparto para vocês, mando o link. Se vocês quiserem comprar, pode comprar o livro. Amém? Vai ser bênção. Tudo bem, gente? Eu vou falar sobre o chamado da mulher. O chamado da mulher para os dons, né? O chamado de apóstola, de pastora, de evangelista, mestra do Senhor Jesus, profetisa do Senhor Jesus, diácona, amém? E tudo aquilo que Deus tem para sua vida como chamado. Não deixa esses homens matar o ministério de vocês não, gente. Não deixa isso. Jesus nunca fez distinção. Ah, mas ele chamou 12 homens, já falei aqui, culturalmente falando, ele tinha que chamar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabia que Jesus, ele tinha que ter pelo menos 10 discípulos para que ele fosse um rabino, considerado rabino? Se você não estudar a história, você não vai saber disso. Era necessário que ele tivesse homens, para que ele cumprisse toda a lei, toda a cultura e prática da lei. Você prega muito bem, diferente da igreja. Meu marido não gosta muito. Amém, minha irmã. Glória a Deus por isso. Espero que vocês estejam aprendendo aqui. Depois, quem quiser ter curiosidade sobre isso, tem um debate muito importante na internet. São duas. Uma é missionária, porque ela não acredita que exista pastoras, e a outra é uma pastora de uma igreja aqui em São Paulo. E é um debate entre as duas. São duas teólogas, né, formadas. Quem quiser assistir, tá lá no debate do pastor César Cavalcante, um ótimo debate. E, na minha opinião, a mulher que crê no ministério das mulheres, né, a loira, engole a morena, que não tem argumento nenhum para isso. Amém, gente? É só assistir lá, o debate está na internet, é 1 hora de debate. Quem quiser aprender um pouquinho mais, fica a dica aqui. Não estou ganhando nada para isso, mas é um belo debate, tá bom? Já me deram uma profecia que eu fui curada. Glória a Deus, minha irmã. Se você recebeu essa profecia, se foi Deus que falou, você tem que ser curado. Amém? Senão não veio de Deus. Tá bom? Tudo bem, gente? Glória a Deus. Falta muita humildade em mim. Faltou em Jesus também, né? Por expulsar todo mundo do templo. Faltou em Jesus também por expulsar os discípulos, né? Se vocês não conseguem ouvir a verdade, então vão embora. Não foi isso que Jesus disse? Seja bem-vindo, meu irmão. Pode ir embora da live. Se isso aqui bate de frente com o que você acredita, é só ir embora. Não tem por que você estar aqui. Você concorda comigo? E detalhe, foi o seu Jesus, o seu mestre que falou isso. Tá bom? Tudo bem? Queremos saber sobre o sábado, profeta, porque fala muitas vezes no Novo Testamento.
Minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. O próprio Jesus curou no sábado. O próprio Jesus quebrou a cultura judaica do sábado. Presta atenção que eu vou falar aqui com vocês. Sábado, hoje, não é para ser guardado. Profeta, por quê? Porque hoje não existe mais um dia específico. Hoje todos os dias são santificados a Deus. Hoje você está com o Senhor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Não tem um dia específico. Depois a gente pega o texto da palavra para a gente falar sobre isso. Paulo ele fala, não se apeguem a festas de luas novas, a festas culturais e nem aos sábados. Isso são coisas do passado, tá bom? Isso era coisas que era sombra do que haveria de vir no futuro. Amém? Isso era sombra. Então quando Jesus veio, gente, não tem dia específico. Profeta, mas por que a gente se reúne no domingo? A gente só está seguindo uma cultura. Eu posso fazer um culto na terça, na quarta, no sábado, não tem problema. A gente segue uma cultura da igreja primitiva que eles se reuniam nos primeiros dias da semana, que era o domingo. Então, a gente só pega como cultura isso e aplica na igreja, mas pode ser na terça, pode ser na quarta, não tem problema, tá bom? Aqui a gente tem encontro aqui na igreja na terça-feira, na quarta, na quinta-feira a gente faz os evangelismos, né? A gente vai nas casas, e no domingo a gente está se encontrando juntos, para louvar e estar junto ali como comunidade, como corpo de Cristo como um todo, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. E quando João fala em Apocalipse sobre o sábado, profeta, são dúvidas porque estava lendo também. Manda o texto aqui para mim. Qual que é o texto que fala sobre o sábado? Eu acho que você está falando de Mateus 28, né? Tomam cuidado para que quando a vinda do Senhor não vir no sábado, talvez seja isso que você está falando. Mas pega o texto aqui para mim, só para me lembrar e poder dar essa orientação para você, tá bom? Tô aprendendo muito aqui. Glória a Deus. Obrigado por responder, profeta. Amém. Conta comigo. Eu tô aqui para ajudar vocês, abrir os olhos de vocês. Desse monte de hipócrita que tá aí falando... Desculpa a palavra besteira, tá? São besteira. Pessoas que falam besteira. Jesus nunca fez acepção de mulheres. Tá? Nunca. 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 Jesus era acompanhado por mulheres. As mulheres... A primeira mulher pregadora foi a mulher do poço. Jesus fala com ela e ela começa a pregar na cidade e falar sobre o Messias. Ou seja, Jesus não proibiu ela. Você não pode ensinar. Eu falo sobre isso no meu livro. Você não pode pregar para ninguém. Fica aqui que eu vou mandar um discípulo meu lá. Não. Ele permite ela pregar para a cidade. É hipocrisia, gente. É tudo Bíblia. É só você olhar para a Bíblia. É só olhar para a Bíblia. Você vai ver que Jesus nunca fez distinção de homem e mulher, porque a mulher não tem um pênis no meio das pernas. Desculpa a franqueza nas palavras, tá bom? Ela falou, é isso mesmo. Ah, tá, minha mãe. Então é Mateus capítulo 28 que está falando sobre a volta de Cristo. Em outras palavras, o sábado era um dia de descanso para os judeus. Então eles estão falando assim, tome cuidado para que não seja no sábado. Porque quando for esse dia, vocês vão aparentemente estar no dia de descanso, mas será um dia muito terrível, tá? É nesse sentido. Não é no sentido de que o sábado é permanente, não. Tá bom? O próprio apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele falou sobre isso. Não se apeguem a festas de luas novas, a cultura de festas de cabanas e nem aos sábados, amém? Isso é coisa velha, isso é lá da velha aliança. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Para quem quer pegar o texto aqui também, nós tínhamos uma pastora que chamava Priscila. Ela pastoreava uma igreja na sua casa junto com do seu marido, Áquila. Está na Bíblia, gente. O próprio apóstolo Paulo escreveu carta para ela e colocou o nome dela em primeiro lugar. Eu escrevo a Priscila e depois a Áquila. Quando você escrevia uma carta, naquela época, na cultura, sempre você escrevia o nome da pessoa mais importante da igreja primeiro. E ele coloca e faz questão de colocar o nome dela primeiro. Ah, profeta, mas tem outro texto que ela coloca o nome dele. Não tem problema, ele colocou o nome dela, fez questão. Mostrando o mesmo nível de autoridade, eu também ensino isso no meu livro. Tá bom? Enfim, gente. Enfim, é só... Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem conheceu aqui a profetisa Débora? Ela não foi só uma profeta do Senhor, profetisa. Ela também foi uma juíza. Na época, antes, a época pré-monarquia, profeta, fala um pouco mais claro, eu não sei o que é monarquia. Monarquia é a época dos reis. Começa com Saul, aí vem Saul, Davi, o seu filho Salomão, aí vem os dois filhos, enfim. Vem toda a linhagem ali de Salomão. O período dos monarcas, né, da monarquia dos reis. Antes da monarquia não tinha os reis. Então quem que eram os líderes religiosos da época? Eram os juízes, como Sansão, Gideão, Jefté e a profetisa e juíza Débora. Ela tinha a posição de maior autoridade em Israel, naquela região onde ela estava ali. Qual que era a região, Senhor? Me lembra? Esqueci o nome agora, deu branco. Deu branco a região que ela ficava ali. Deu branco, gente. Depois a gente pega o texto. Mas... Deu branco. Depois a gente pega. O importante é que você saiba que ela assumiu uma posição de liderança ali. Não só de juíza, mas também de profetisa.
Você tem noção disso? Profetas, querido, ungiam reis, ungiam sacerdotes. Agora vocês vêm falar para mim que Deus fazia acepção de pessoas. Deus nunca fez. Se Deus tivesse feito acepção de mulher e de homem, Ele nunca teria levantado mulheres para o serviço profético. Nunca teria levantado mulheres para o serviço ministerial. Deus não pode voltar contra a sua palavra. Amém? O que acontece é que, infelizmente, as igrejas hoje são machistas. Igrejas machistas e matam o ministério das mulheres. São vistas como só mais um... vai lavar a louça da igreja. Vai lavar o chão da igreja. Deixa eu te falar uma coisa. A minha esposa trouxe uma palavra tão poderosa domingo na igreja. Tão poderosa. A gente vai colocar aqui os cortes para vocês. Pastora Natália, usada por Deus, mulher de Deus. Eu conheço a vida da minha esposa. Agora você acha que eu vou matar o ministério da minha esposa, sendo que eu sei o chamado que está dentro dela? Sendo que Deus nunca proibiu isso? Vocês pegam cultura e um período que Deus tolerou algumas coisas da humanidade para justificar o matar o ministério da mulher. Gente, eu não sou contra o ministério feminino, tá? Não sou contra. Pelo contrário, eu apoio as mulheres a atuarem nos seus ministérios. Tem mulheres que vão ser usadas muito mais que homens, porque as mulheres são mais sensíveis espiritualmente. São mais sensíveis. Tudo bem? Enfim, estou respondendo, dei toda essa introdução aqui para falar para vocês sobre esse ponto, aquilo que a Bíblia diz. Depois vocês vão conhecer lá, quem quiser conhecer mais a fundo sobre isso. Assim que o livro finalizar e Deus me der condições, né, que hoje eu não tenho, mas Deus vai me dar condições em nome de Jesus, para publicar o livro, vocês podem aprender isso aqui em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Amém? A Thaisa Crisley colocou ali pra gente o texto. Obrigado, minha irmã. Juízes 4:4, que fala sobre a profetisa e juíza. Tem gente que fala só profetisa. Não, ela era só profeta, não. Ela também tinha uma posição de governo. Ela era juíza. Ela dominava sobre homens e mulheres. Amém? Ela julgava, assim como Moisés. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês estão aqui na live, né? Principalmente os pastores aqui céticos. Vocês querem fazer vista grossa de Débora? Mas Débora julgava debaixo da palmeira, igualzinho Moisés julgava o povo lá no deserto. Mesma coisa de Moisés. Você quer falar de Moisés, mas fala também de Débora. Porque ela também tinha uma posição de autoridade igualzinho de Moisés. Amém? Então, gente, toma cuidado com esse monte de malabarismo teológico, tá? Eu sei, talvez você não vai encontrar a palavra pastora, mas você vai encontrar a palavra pastor no termo humano, ou seja, ele não pende para o homem e não pende para a mulher. É um gênero humano, ou seja, Efésios 4:11, gênero humano, pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, profetisas ou profetas, enfim. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Pastor, é bíblico isso? Tem a igreja que só o batismo nas águas verdadeiro tem que ser dessa igreja? Olha, aí é uma decisão que eu tenho que abrir os olhos de vocês, tá? Nós temos pelo menos, eu não vou abrir isso com vocês agora, mas eu vou falar só o básico, não dá para vocês falar isso agora, vocês vão se escandalizar, vocês vão entender agora. Mas nós temos pelo menos 2 batismos na Bíblia. O batismo das águas, o batismo de João Batista, que começou por meio de João Batista, depois os seus discípulos também começaram a batizar, ali no Rio Jordão, até mais que o próprio João Batista, a Bíblia diz, e depois, em Atos capítulo 2, alguns anos depois, 3 anos e meio, quase 4 anos, o Espírito Santo ele desce sobre os discípulos e ali há um novo batismo, o batismo que João Batista profetizou. Ele falou assim, ó, depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu, porque eu batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá? Então, existe o batismo também com o Espírito Santo, tem igrejas que não crê. Então, ou seja, você vai fazer parte de uma igreja que é fria, não manifesta o poder, não manifesta os dons, é uma igreja que muitas vezes não tem nenhuma expulsão de demônios, não tem cura, não tem nada, é uma igreja gelada. Geralmente os presbiterianos são assim. Então, é uma escolha sua, tá? É uma escolha sua. Eu sou pentecostal, eu sou do fogo, eu nasci da brasa do Senhor, da brasa do altar, sou purificado pelo sangue do Cordeiro e recebi o batismo também com fogo sobre a minha vida e não tem como eu ficar só com a letra. Tem igrejas que ficam só com a letra. Elas ficam só com a letra. Então, fica à sua disposição se você quer continuar nessa igreja ou não. Eu recomendo sempre uma igreja que é do fogo. É claro, tá, gente? Sempre com equilíbrio, tá bom? Tem muita igreja também que é emocionalismo barato. Se você tem o Espírito Santo, você vai saber quando é o Espírito Santo e quando não é. Tá bom? Então vocês estão aprendendo aqui para julgar, né? Ter o espírito ali de julgamento ali, no sentido não de julgar o irmão, mas saber discernir o ambiente, se aquela igreja é de fato sim ou não uma igreja que prega a verdade, tá bom? Pastor, não adianta contestar a palavra de Deus, é específica e concreta, o homem é o cabeça da igreja. Não. Olha só como as pessoas mentem. A Bíblia não diz que o homem é o cabeça da igreja. Mentira. Você está mentindo.
A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Não tem nada a ver com o que você está falando. Tá vendo como vocês confundem, como vocês mentem no texto? A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. O homem não é o cabeça da igreja. O homem é o cabeça da mulher. E aqui isso é inegável. Amém? O homem, ele é o governo da casa. Mas a sua esposa edifica, os dois governam juntos. Tá vendo como vocês misturam os textos? Tá vendo como vocês pegam os textos para usar a favor de vocês? Amém, gente? Enfim, tá explicado aqui. É só ler o texto. Peço oração, pois preciso de revelação do Senhor, pois parece que estou dando soco em ponta de faca. Amém, Rodrigo. Nós vamos orar aqui no final da live juntos, tá bom? Deixa eu responder algumas perguntas aqui. Pastor, sobre doar sangue. Minha irmã, doa sangue à vontade, tá bom? Vai doar sangue. Sabe quem foi o maior doador de sangue? Foi Jesus. Ele doou seu sangue naquela cruz por mim e por você. Vai doar sangue por alguém que precisa sim. Eu doava pelo menos 3, 4 vezes por ano. Eu doava sangue. Tinha o banco de sangue, meu sangue é O positivo, então é um sangue que dá para doar para muitas pessoas. Eu era chamado direto para doar. Vai doar e vai abençoar pessoas. Jesus foi o maior doador de sangue da face da terra. Ele doou todo o seu sangue por nós. Então doe seu sangue também pelo seu irmão. Amém, querido? Pode sim. Isso aí é balela de algumas seitas e heresias. Já fui em algumas igrejas que dava um pavor, não sei explicar. Então saia da igreja. Se você não sentiu ali que vem de Deus, sai fora. Procura uma igreja que prega a verdade. Por isso que devemos examinar as escrituras. Sagradas, não... Exato. Humanamente é uma coisa, espiritualmente é outra. Humanamente é uma coisa, espiritualmente é outra. Não, minha irmã, você está entendendo errado. Ali é no contexto familiar. Cristo é o cabeça da igreja. Igreja. É Ele que é o cabeça, não é o homem. É o Senhor Jesus. Se o homem é o cabeça da mulher, no sentido de lar, a mulher, é claro, ela tem que submeter ao seu marido, está escrito. Ela se submete ao seu marido, mas seu marido também tem que amar. E também a Bíblia diz que tem que ter um respeito mútuo e submissão mútua. Você sabia que a Bíblia diz sobre isso? Submissão mútua. Não é só o homem submeter a mulher ou só a mulher ao homem. Existe uma submissão mútua. Então, gente, é só ler a Bíblia, tá bom? Não, vocês podem argumentar o que vocês quiserem aqui. Eu estudei esse tema, querido, anos. Eu estou escrevendo um livro profundo sobre isso. Não existe impedimento, assim como não existe proibição. Então você vai ter que tomar uma decisão. Ou bloqueia as mulheres de servir a Deus, porque senão você vai ter que ficar com o texto literal. Aprender em casa. Ela não pode aprender na igreja. Aprenda em casa com seu marido. Ela não pode aprender com o pastor, só com o marido. Então parem de ser hipócritas, em nome de Jesus. Nunca foi o propósito de Deus no início. A mulher só foi submissa ao homem por conta do pecado. E aí Deus lançou a maldição. O homem será governo da mulher. A mulher será governada pelo seu homem. E ela será para o seu marido, por conta da queda. Quando Jesus ressuscitou e restaurou todas as coisas, ele restaurou o propósito original de Deus, da mulher também ser usada como homem. É assim que eu ensino, é assim que aqui nós cremos, e é assim que a Bíblia ensina. Até que alguém prove o contrário, tá bom? Glória a Deus. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta aqui em nome de Jesus? Posso consagrar um azeite em casa, eu mesma, para usar quando eu precisar? Engraçado você falar isso, que hoje eu estava orando de manhã com 2 discípulos na fé, né? E a gente foi orar no monte e ele falou: profeta, você pode consagrar o meu óleo de unção? Você pode sim, minha irmã. Levante ao céu, consagre ao Senhor e use o óleo de unção com sabedoria para a consagração da sua casa, dos seus filhos, e também para orar por enfermos, como a Bíblia diz lá em Marcos, também diz lá em Tiago, né? Orar por enfermos com óleo. Tudo bem? Glória a Deus. Você pode consagrar sim ao Senhor. É só orar e consagrar ao Senhor, tá bom? Não precisa de uma pessoa específica para fazer isso. Você tem YouTube? Passa o culto do YouTube. Keila Barros, sim, a gente tem o YouTube, só que vou dar aqui isso para vocês. Já vou falar aqui a pergunta do Renan. Depressão é demônio, vou falar sobre isso. O que acontece, Keila Barros? Eu tive um problema com as minhas máquinas de computador. Eu estou com um computador emprestado aqui horrível. Então eu não estou conseguindo subir vídeo direito, tá horrível. Eu não estou conseguindo editar os vídeos. Mas vai ter muita coisa boa para vocês lá no YouTube. Anota o que eu estou falando. Vai ter cursos de graça para vocês assistirem lá, sobre oração, jejum, libertação, vários temas como depressão, como o irmão perguntou aqui, como batalhar espiritualmente. Eu vou liberar muitos vídeos para vocês lá, cursos gratuitos, playlists que vocês vão poder ouvir, aprender de maneira gratuita, em nome de Jesus, tá bom? Então, por enquanto, tá tudo parado o YouTube, a gente não tá trabalhando lá. Só aqui no Kawaii mesmo, no TikTok, por enquanto, tá bom? Assim que a gente conseguir melhorar aí, em nome de Jesus, essa questão, porque eu faço tudo sozinho, né? Eu que faço a edição, eu que gravo conteúdo, eu que pastoreio a igreja aqui sozinho, então é muita coisa nas minhas costas, né? Mas eu tô organizando em relação ao meu tempo, fazendo uma gestão de tempo bacana aí,
para que vocês possam colher desses ensinamentos em nome de Jesus, tá bom? Então, quem quiser também seguir lá, pode seguir. Quando tiver os vídeos lá, vocês também vão receber. Profeta Lucas Jerônimo vai estar lá no YouTube, vocês podem assistir, tá bom? Profeta Lucas Jerônimo, não tem quase nada lá, mas em nome de Jesus vocês vão poder aprender, em nome de Jesus, logo, logo, tá bom? Vai ter muita coisa boa para vocês em nome de Jesus. Inclusive, mentoria para casais que estão sofrendo problemas no casamento. Vai entrar eu e minha esposa com vocês nas lives, não para todo mundo ouvir, né? Vai ser uma chamada de vídeo, né? Eu vou mandar um link para você no Meet, ali no Zoom, e a gente vai entrar junto, e a gente vai poder ajudar vocês no casamento, dando direção, ajudando a orar. Às vezes tem um espírito maligno atormentando vocês, né? A esposa está endemoniada, o marido está possesso, e a gente não sabe, a gente vai conhecer isso, e vocês vão, em nome de Jesus, aprender juntos. Nós vamos poder ensinar vocês aí, de maneira profunda, com essas consultorias, essas mentorias, né? Como o apóstolo Paulo diz, vocês podem ter muitos mentores, mas só podem ter um pai, né? Um pastor ali que cuida da vida de vocês, mas vocês podem ter muitos mentores. Amém, queridos? Tudo bem, gente? Pastor, você é bom no entendimento, mas lembre-se, a palavra tem revelação. Amém, meu irmão, com certeza. Eu vivo isso o tempo inteiro, né? É o meu chamado, ouvir, receber e administrar e ter a sensibilidade sobre revelações do Espírito Santo, tá bom? Profeta, não sei o que fazer, casamento mal. Minha irmã, eu venho falando muito sobre casamento aqui nas lives também. Acompanhe as lives, vira e mexe, a gente está falando sobre esse tema, tá bom? Mas logo, logo a gente vai ter muitas dicas para vocês. Gente, eu quero que vocês pegam ali, nós vamos gravar muita coisa para vocês, eu e minha esposa. Vai ter esses vídeos lá no YouTube. Vocês não vão ter desculpas. Não vão ter desculpas, tá bom? É só assistir o vídeo, aplicar no casamento e vai funcionar, porque os princípios da palavra de Deus é o que nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. É praticando os princípios que o casamento se torna um casamento abençoado por Deus. Tá bom, gente? Tudo bem, queridos? Vamos seguir aqui. Depressão é demônio. Vamos seguir com essa pergunta. A depressão, ela tem um lado biológico, físico, mas ela também tem um lado espiritual. Sempre por trás de depressão, crise de ansiedade, crise do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno dissociativo de identidade, todos os outros 300 e poucos transtornos que tem aí. Nem sei se tem mais na psicologia. Até onde eu estudei era mais ou menos 300 e pouco. Nem sei quantos tem mais. Sempre por trás de algum transtorno, sempre, vai ter um espírito de loucura por trás, demônios atormentando a mente dessa pessoa. É por isso que a Bíblia diz, a nossa luta não é contra carne e sangue. Primeiro você luta com os demônios que estão atormentando a mente, depois a gente vai encontrando a causa do problema da depressão. Pode ser falta de vitaminas na mente, no cérebro, pode ser desnutrição. Sabia que tem pessoas que entram em depressão por conta de vermes? Pessoas que têm vermes no corpo, nunca tomou um remédio de verme. Tá cheia de verme. Os vermes consomem a nutrição do cérebro, tudo que você come não sobra nada. Como consequência, você vai entrando em alguns estágios de depressão, não porque agora não é demônio mais, porque nós mandamos embora, tudo bem? Mas agora é algo especificamente biológico. Amém? Então, a gente vai falar um pouco sobre depressão no futuro, pegando a parte biológica, a parte científica e a parte espiritual, tá bom? Eu vou trazer uma live para vocês só sobre isso daí. Vai ser bênção para vocês, tudo bem? Vermes têm ligação com espíritos obsessores? Também. Pode ter ligação sim, tá bom? Pode sim. O diabo pode trazer ali vermes, colocar dentro do corpo das pessoas. Para quem não acredita nisso, queridos, isso aqui é muito mais comum do que você imagina, tá? Demônios trazendo doença sobre o corpo das pessoas. Eles vêm, trazem a enfermidade. Como que estava aquela mulher que estava 18 anos encurvada? Lembra que ela estava na sinagoga com Jesus? 18 anos encurvada. O problema dela de saúde não era físico, mas era de demônios. Então sim, os demônios podem colocar doenças desse nível nas pessoas, tá bom? Desse nível. É por isso que primeiro eu falo, nós vamos sempre batalhar contra os demônios que estão atuando, para depois a gente identificar se tem alguma causa biológica. A maioria das vezes não é biológica, é literalmente espiritual, mas pode ser também biológica, tá bom? Por exemplo, você sabia que a falta de ômega 3 no cérebro leva pessoas, por exemplo, mães gestantes, levam mães que estão grávidas ali, quando ela não suplementa isso, até ali 8 meses ali, quando o bebê está na barriga, as mães, elas sofrem um distúrbio na mente por falta de ômega 3 no cérebro. E sabe o que acontece? Gente, tudo que eu estou ensinando aqui, vocês podem pesquisar, tá? Vocês podem pesquisar à vontade. Eu estudei sobre tudo isso aqui, tá tudo aqui na cabeça, tá tudo aqui na cachola. As mães, o que acontece? Deixa eu falar para vocês aqui, mães. Talvez vocês, quando tiverem um bebê, ou vocês vão ter um bebê, vocês vão rejeitar o bebê. Por que vocês vão rejeitar o bebê? Não é porque vocês não amam o bebê ou é um demônio. Não. É porque na mente de vocês, durante todos os 9 meses da formação do bebê, o bebê sugou ômega 3 do cérebro da mãe. Quando ela vai ganhar o bebê, ela já não tem mais estoque. E aí ela entra nesse estágio de transtorno. Mas não é porque ela é uma má mãe, uma mãe ruim, não. É porque faltou ômega 3. Vocês estão entendendo que tem a parte biológica,
Tem a parte biológica, mas também tem a parte espiritual. Amém, gente? Tudo bem? Exato. O peixe na gestação, né? O peixe ali, alimentos que têm derivados ali de gorduras boas, né? Óleo de coco, ômega 3, 6 e 9, azeite de oliva, extra virgem, enfim, gente. Eu também entendo muito de saúde, tá? Eu entendo muito de saúde. Eu estudo muito sobre esse tema também. É por isso que vocês vão ver um pastor magrinho aqui, né? Senão se fosse... A maioria dos pastores tá tudo gordo, cheio de doença no corpo, infelizmente. Mau exemplo para a igreja, eu nem quero falar sobre isso. Já falei aqui uma vez, teve alguns pastores aí que se doeu um pouquinho. Vai jejuar, pastor, vai jejuar, viu? E vai cuidar da saúde para você ser exemplo para a igreja. Você é o espelho para a igreja. Você é o espelho para a sua igreja. Você tem que ser magrinho. Nossa, por que você está falando que você tem que ser magrinho? Porque não tem uma pessoa gorda saudável, não existe isso. Deus não criou a gente para ser gordo. A cultura judaica, ali você não vê pessoas gordas, porque eram alimentos da terra. O gordo vem essa porcaria de um monte de alimentos que vocês tomam, refrigerante, comida industrializada. Vocês vão só matando vocês mesmos com a boca, não é só o peixe que morre pela boca, né? É também o ser humano. Mas depois a gente fala sobre isso. Deu para entender então aqui, gente, sobre depressão? Primeiro nós batalhamos com a parte espiritual. Primeiro com a parte espiritual. Depois a gente identifica se tem alguma coisa na parte física. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Pastor com pochete é louco para fazer festa. Então, são pastores que, na minha opinião, não são exemplo. Gente, eu sou muito radical quanto a isso. Muito radical. Pastores, na minha opinião, não podem ser gordos. Por quê? Eu não estou falando, gente, que tem muita gente aqui que me acompanha que é gordinho. Mas eu estou te falando a verdade. Você não pode ser gordo. Porque a gordura, tudo isso vai te trazer problemas de saúde, problema de coração, pressão alta, um monte de doença. Você sabia que você está correndo um sério risco de sofrer um ataque cardíaco a qualquer momento? Porque o seu coração tem que trabalhar muito mais para bombear sangue durante tudo isso daí. Toma cuidado, glutonaria, pecados de comer demais. Toma cuidado, gente. Tem pessoas que o Deus dela é o estômago. Toma cuidado com isso. Eu vou falar muito para vocês sobre alimentação, porque tudo isso envolve o espiritual. Tudo isso envolve o espiritual. Não tem para onde a gente correr. Tá bom, gente? Tudo bem? Então acho que ficou claro aqui. Depois a gente pode falar um pouco mais de depressão mais profundo, tá? Pegando ali um pouco mais profundo ali na parte espiritual, um pouco mais profundo da parte biológica, né? E na parte científica também, pra gente entender um pouco a mente humana e como que o diabo pode fazer para destruir a mente humana. Tá bom, gente? Glória a Deus. Eu sou gordo, eu sou gordinha. Minha irmã, tudo bem. Hoje você está gordinha, mas busque, faça dieta, vai fazer uma caminhada e não use desculpas para isso. Gente, não usem desculpas. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Tá? Não tem desculpa. Busca ali. Se você não consegue fazer academia, gente, faça jejum. Gente, eu faço jejum de 2, 3 dias. É maravilhoso. Eu seco, não tem gordura nenhuma. Não tem gordura. Eu não preciso mostrar meu corpo para vocês, eu não tenho nada. Não tenho nada. Mas por quê? Porque eu vivo uma vida saudável. Uma vida saudável. Eu não consigo fazer tanta atividade física, mas eu cuido da minha alimentação, eu cuido da água, eu cuido dos suplementos alimentares, eu cuido do templo do Espírito Santo, até porque eu só tenho um. Né? Você não tem 2 corpos, você só tem um corpo. E o único que você tem, você vai jogar no lixo? Tem que fazer. Jejum é extremamente importante, gente. Jejum não é só físico, não traz benefício só para o corpo, para a mente, para o cérebro. O jejum também traz benefício para o seu espiritual. Você se torna mais forte em Deus, mais cheio da presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Qual pastor representa a igreja evangélica? Querido, tem muitos pastores que eu sou muito... eu não vejo problema nenhum deles. Pelo contrário, já aprendi muito com eles. Pastor Eliseu Rodrigues, pastor César Cavalcante, pastor Elias Soares, pastor Carlos Vailate, são pastores que me ajudaram muito. Pastor Luciano Subirá. Luciano Subirá, pastor, que bênção esse pastor, uma bênção. Tem muitos pastores hoje que são representantes sim da igreja brasileira. Tá bom? Verdadeiros homens de Deus que pregam a verdade, que têm uma vida no lar de exemplo. Tem muitos homens de Deus. Muitas mulheres também de Deus, tá bom? Como começar a jejuar? Pode fazer uma vez a semana? Comece com uma vez a semana, pelo menos ali 4 horinhas, 5 horinhas. Vai aos poucos, tá bom? Não faça jejum extenso demais para não danificar a sua saúde. Toma cuidado, gente. Toma cuidado. Principalmente vocês que estão gordinhos aí acima do peso. Vai no médico, se puder. Fala, ó, doutor, eu quero fazer um jejum aqui. Eu creio na parte espiritual, eu quero fazer um jejum. Como que eu posso fazer? Posso fazer, tá tudo bem. Mas começa aos poucos. 5 horinhas por dia, 6 horinhas, 8 horinhas. Toma cuidado também se você trabalha fora. Eu recomendo você fazer isso na sua folga, para você não sair desmaiando por aí e correndo o risco da sua própria vida. Seja sábio, amém? Toma cuidado, gente. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso, tá bom? Seja sábio em Deus. Faça com sabedoria, tá bom? Glória a Deus. Amém, gente. Eu acho que era isso, né? Eu acho que não tem mais perguntas aqui.
Glória a Deus, que bênção. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém que tem aqui no Kawaii também que está fazendo alguma pergunta. Gente, eu sei que talvez vocês aí estão um pouco chocados aí. Gente, eu tô aqui para falar a verdade, tá? Eu vou falar a verdade. Deus não fez ninguém gordo no Jardim do Éden. Busque cuidar da sua saúde. Você sabia que você pode morrer mais cedo, atrapalhar os planos de Deus para sua vida porque você é uma pessoa que é gordinha? Gordinho? Eu não tô falando aqui menosprezando, tá? Eu não estou menosprezando ninguém. Eu só tô falando que você está numa condição que a Bíblia não concorda. A Bíblia não apoia. Nós temos que cuidar da nossa saúde. Temos que cuidar. Amém? Temos que cuidar do nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus. Tudo bem, gente? Eu bato muito em cima disso. Pastor, os pastores gordões não gostam de me ouvir quando eu falo sobre isso. Você não é exemplo de saúde para a igreja. Como que você está no altar? Você não é exemplo daquele que zela pelo corpo do Espírito Santo. Eu ouso em falar que esses caras nem jejua. Infelizmente. Porque para estar desse tamanho, né? Então, querido, o jejum vai te ajudar a manter o corpo saudável, a alimentação saudável. Cuide do corpo do Espírito de Deus, amém? Zele por ele. Zele pelo templo do Espírito de Deus. Tudo bem, gente? Eu sei que não tem ninguém falando sobre isso, mas é a verdade. Inclusive, o pastor Luciano Subirá, que é um pastor que eu admiro muito, não concordo com tudo que ele fala, tem alguns pontos que eu não concordo, tá? Mas 90% do que ele fala é bênção, dá pra reter muita coisa ali. E o que eu falo pra vocês? Ele tava tão gordo, mas tão gordo, que ele não conseguia mais pregar em pé. Ele pregava sentado, ele não conseguia ficar em pé. 1 hora de pregação. Que tipo de exemplo é esse? Que tipo de exemplo essa pessoa está dando para a igreja? Ele é escravo da comida, é dependente, como usuário de droga. Qual que é a diferença do usuário de droga para você que come igual um porco? Qual que é a diferença do usuário de droga e você que come toda hora? Não para de comer. Toma cuidado, toma cuidado. Nós não podemos deixar que nada nos domine. Nada pode nos dominar. Amém, queridos? A irmã perguntou aqui qual o propósito do jejum. O jejum é para alcançar a mortificação da carne e a vivificação do espírito. Nós matamos a carne para que o nosso espírito esteja mais conectado em Deus. Em suma, é para isso que serve o jejum, tá bom? É pecado comer fora do normal? É pecado, meu irmão, porque é glutonaria. É pessoas glutão. Sabe o glutão? É glutonaria. Ele quer comer. Ele já comeu, mas ele quer mais. É pecado, porque você está sendo escravo da comida. É pecado sim, querido. Toma cuidado, querido, com a glutonaria. É apetite, comer demais, eu quero comer. Para com isso, não vem de Deus. Você está sendo escravo da sua carne. Da mesma forma que o usuário de droga é escravo da droga, você é escravo da comida. Qual que é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Amém? E eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo que eu estiver falando aqui, se eu estiver falando mentira, vocês podem vir aqui e falar assim, profeta, você falou uma coisa que é mentira. Eu falo, querido, porque eu estudo isso aqui há anos. Eu estudo sobre saúde. Deixa eu ver, a gente está em 2024. Eu estudo eu acho que desde 2017 que eu estudo sobre saúde. Eu queria muito no passado fazer uma faculdade de nutrição, né? Ou ser um médico nutrólogo, porque eu gosto muito dessa área também. E eu sei o que eu estou falando aqui. Deus não quer, querido, pessoas que ficam ali não conseguem ficar nem em pé, não conseguem fazer uma caminhada para evangelizar ninguém. Toma cuidado, se Deus está falando isso para você, se ajude. Ajude Jesus a te ajudar, amém? Ajude Jesus a te ajudar. Tudo bem, queridos? Nosso corpo, nós só temos um, querido. Nós temos que cuidar dele. Amém? Tudo bem? Nós temos que cuidar do corpo, do templo do Espírito de Deus. Deixa eu ler um versículo para vocês aqui rapidinho. Não vai se chocar com esse versículo, tá? Não vai chorar não depois, tá bom? 1 Coríntios 3,16. Quem quiser anotar aí, anota aí esse versículo aí que eu vou concluir a live aqui, tá bom? 1 Coríntios 3,16. Anotem aí. 1 Coríntios 3,16. Olha o que a palavra de Deus diz. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Forte, né? Forte essa palavra, não é? Aqueles que destroem o corpo de Deus será destruídos. O templo do Espírito de Deus será destruídos também naquele grande dia. Então, querido, você acha que eu não estou aqui falando só porque eu acho que é o estilo de vida que você tem que ser? Eu estou falando para você porque a Bíblia diz isso. Cuide do templo do Espírito de Deus. Zele por ele. Cuide dele. Amém? Cuide do templo do Espírito de Deus.
Você acha que Jesus fazia caminhada, vivia para lá e para cá só por fazer, porque não tinha um cavalo? Como que ele entra lá em Jerusalém, lá na terra, lá, em cima de um jumento? Ele não poderia andar o dia inteiro em jumento? Claro que podia. Sim ou não? Você acha que tudo que Jesus fazia era só porque não tinha... Gente, olha para a Bíblia com um olhar espiritual. Jesus fazia caminhada, Jesus trabalhava com carpintaria. Jesus não era esse cara magro que vocês acham não, tá? Jesus, ele era forte. Jesus, ele só conseguiu resistir tudo que ele resistiu porque ele tinha um corpo musculoso, forte. A carpintaria naquela época era uma profissão de braçaria, braço. Ele era musculoso. Olha Jesus aí como marombeiro. Jesus só conseguiu, querido, vencer porque ele era muito forte. Tá? No sentido de suportar tantas coisas. Os espinhos, a tortura, murros na cara, rasgaram sua barba, chicotadas nas costas. Tudo isso aqui, Jesus conseguiu também suportar, porque ele tinha um corpo resistente. Agora pensa se fosse um gordinho. Pensa se fosse um cara que não se alimenta direito, só come fast food. Comida industrializada. Então vigiem, queridos, vigiem. Eu estou aqui falando isso porque eu estou pregando a verdade e quero te ensinar a verdade. Tá bom? Cuidem do templo do Espírito de Deus. O nosso corpo. Zele por ele. Comece com a sua alimentação. Tire tudo que é porcaria que você coloca para dentro. E começa a tomar água, suco de limão. Comece a tomar ali, se você puder ali, um pouquinho de vinagre com limão de manhã em jejum. Gente, pensa num remédio do céu. É maravilhoso para a nossa saúde. Faça jejum. O jejum renova nossas células. Mexe com a nossa parte cognitiva. Limpa, detoxifica o corpo. Faz um detox total do corpo o jejum. Toma muita água. Amém, queridos? Zelem pelo corpo do Espírito de Deus, pelo templo do Espírito de Deus. Tudo bem? Queridos, é isso então. Exato, vinagre de maçã. Depois joga aí no YouTube. Vinagre de maçã com limão. Se você puder colocar uma colherzinha de mel. Meu, gente, é de verdade, eu faço isso quase todos os dias em jejum. Quase todos os dias. Isso mata verme, mata um monte de coisa. Renova, limpa o organismo. Mexe com toda a sua flora intestinal, coloca tudo no lugar. É maravilhoso. É maravilhoso. Pesquisem, é só jogar aí no YouTube, tá? Vocês vão pesquisar, vai ter um médico aí com muito mais instrução que eu, dando dica pra vocês. O que eu quero que vocês compreendam nessa live é só o seguinte. Primeira coisa que nós começamos a falar aqui. Deus não faz acepção de pessoas em relação a homem e mulher. Ambos têm chamados de Deus. Segundo, não seja viciado em nada. Terceiro, cuide do corpo do Espírito de Deus. Tudo bem, queridos? Tudo bem, gente? Procure comer coisas mais naturais, coisas saudáveis. Cuide do corpo, querido. Aí daqui a pouco você desenvolve um câncer e começa a reclamar com Deus. Ah, Deus, por que esse câncer está em mim? Aí Deus olha para você e fala, porque você colocou o câncer aí pela sua boca. Pela sua boca você colocou o câncer aí. Não foi eu e não foi nem o diabo. Foi você mesmo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, o pessoal está perguntando. Ah, tá. Deixa eu responder só essas duas perguntas aqui, gente, rapidinho. Lucas 27:3, rapidinho, da irmã. Eu falei que eu ia responder aqui. Lucas 27:3, rapidinho. É Lucas 27. Minha irmã, confere aí comigo pra mim, por favor, se é Lucas 27 mesmo. Eu acho que não é Lucas 27, tá? Confere aí pra mim, por favor, o texto. Vê se é isso mesmo, a sua dúvida. Eu vou ler o outro por enquanto. Atos 1:16, tá? Rapidinho. Atos 1:16. Vamos ver o que a Bíblia está dizendo aqui, a dúvida da irmã? Atos 1:16. Vamos ver aqui rapidinho. Irmãos, era necessário que se cumprisse... Ah, já até sei o que é. É sobre Judas, né? Era necessário que se cumprisse a Escritura e o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, olha lá, falei, que foi o guia daquele que prenderam Jesus. Era necessário... Ah, tá, já sei o que é. Eu acho que a sua dúvida é no sentido assim. Judas, era necessário que um ocupasse o lugar? Sim. Tinha uma profecia por trás. Tinha uma pessoa que era para ocupar o lugar. Agora, aqui existe um debate teológico muito forte. Muito forte, que é o quê? Como eu acredito que não era para ter ungido Matias. Eu acho que Pedro fez isso porque ele levantou ali, ele que fez isso. Porque eu acredito que era para ser o apóstolo Paulo que era para estar nesse lugar de Judas. Tá bom? Aqui é um debate teológico muito intenso, não tem como a gente saber disso, tá?
Mas eu acredito que quem era para ocupar o lugar de Matias era para ser Judas, porque foi Judas, ó. Apóstolo Paulo, por quê? O apóstolo Paulo, ele foi chamado pelo próprio Jesus. Então, nós não temos relatos de Matias fazendo nada. Nada na Bíblia, nada. Não tem um relato de Matias. Eu acredito que Pedro ali, na minha concepção, ele deu uma equivocada e colocou Matias quando não era para ter chamado naquele momento Matias. Você pode ver que ele se levanta no meio de todo mundo sozinho, né? Ele que toma a iniciativa e faz isso. É necessário que a gente coloque um no lugar de Judas. Não vemos o Espírito Santo tocando nele, nada. A Bíblia não diz isso. Então, assim, eu acredito que era para ser o apóstolo Paulo. Mas tem apóstolos aqui, tem pessoas que creem que de fato era para ser Matias, tá bom? Aqui há uma linha teológica, tá, gente? Aqui a gente só vai saber naquele grande dia. Só lá no céu. Tudo bem, minha irmã? Mas eu acho que deu para você entender aí, né? Agora coloca aqui o outro texto de Lucas. É Lucas 23:7 ou Lucas 27:3? Tira a dúvida aí. Porque Lucas não vai até o capítulo 27 não, minha irmã. Lucas só vai até o capítulo 24. Por isso que eu estou falando que eu acho que está errado o texto. Amém? Pastor, o que você acha do uso de inteligência artificial? Ótima pergunta, hein? Ótima pergunta, hein? O que você acha de inteligência artificial na criação da imagem de vídeo? Ah, tá. Na criação de imagem de vídeo é bacana. Eu pensei que você usar assim, por exemplo, para preparar pregações, sermões. Eu não dependo de inteligência artificial para nada, tá? Só quando eu vou fazer alguma estrutura de um arquivo. Por exemplo, eu estou escrevendo alguma coisa, organize para mim esse contexto. Então, assim, aquilo que eu já escrevi, já fiz. Por quê? A inteligência artificial, ela não é o Espírito Santo. Então, as pessoas que estão usando a inteligência artificial estão dependendo cada vez menos do Espírito Santo de Deus. Então, esse é um problema. Elas vão para a inteligência porque é muito mais fácil organizacional ali, muito mais claro, mas elas acabam dependendo de um sistema e não do Espírito Santo de Deus. Tá bom, meu irmão? Mas para fazer vídeo, para fazer outras coisas, não vejo problema, tá bom? É uma bênção, tá bom? Glória a Deus. Minha irmã, o livro de Lucas, ele só vai até o capítulo 24, tá bom? Tudo bem? Vê direitinho aí na sua Bíblia. Eu não sei que Bíblia que você está usando aí, mas Lucas, ele só vai até o capítulo 24. Depois nós já entramos no livro de João, 1 João. Tá bom? Me manda aqui qual é a sua dúvida. Manda a dúvida aqui para mim lembrar aqui. Eu já vou linkar o texto e te respondo. Manda aqui para mim. Por favor. Tem coisa que é mistério só quando chegar lá. Exato. Tem coisa que a gente vai saber. É claro, né? A gente tem ali algumas dicas, algumas pistas. Mas afirmar mesmo algumas coisas a gente não pode afirmar. Por exemplo, hoje chegou para mim um rapaz que era aqui da igreja e perguntou assim: profeta, o que você acha lá de Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo 19, se não me falha a memória, que fala, eu vi que o anjo lá, aqueles demônios que tem formato de cabelo de mulher, a cauda como de escorpião, a coroa na cabeça, e era seguido, né, por um anjo ali, Apolion, um demônio. E ele falou assim: será que João não estava vendo ali os helicópteros? Eu falei assim: meu irmão, não posso ver helicóptero ali. Por quê? Porque fala que tem cabelo de mulher, fala que tem dentes de leão. É uma criatura, isso é uma criatura. Causava dano nas pessoas por 5 meses. Tá tudo escrito lá. Então eu não posso ver isso como helicóptero, não posso pegar um versículo específico sem olhar o restante, né? Todo o contexto. Tá bom, gente? Glória a Deus. Deixa eu ver se a irmã vai fazer a pergunta aqui. Se ela fizer, eu vou responder aqui rapidinho. Eu amamentando, posso tomar vinagre? Sim, minha irmã. Vinagre de maçã é extremamente saudável. Você que está amamentando, eu ainda recomendo você comprar o orgânico. O orgânico. Coloca assim, ó, vinagre de maçã orgânico. Ele é um pouquinho... A live aqui do TikTok caiu. Vocês acreditam, gente? Do TikTok não, do Kawaii. Caiu. A live do Kawaii caiu. Parou de funcionar. Do nada, desligou do nada. É assim mesmo. Vamos lá. Vocês querem esperar o pessoal aqui do Kawaii ou vocês querem que eu continue aqui? O que vocês acham? Eu já vou finalizar já também. Sim, como gafanhotos, né? Como gafanhotos. Não gafanhotos, como? Tudo bem? Deixa eu ver se volta aqui, gente. Só um segundo. Quer apostar que eu venho mais rápido que você? Olha o açaí, olha o açaí. Imagina! Deixa eu só entrar aqui, gente. Já entrou já, tá? Eu liguei novamente aqui, não sei o que aconteceu.
Não sei se o pessoal também já saiu, acho que o pessoal já saiu da live, não sei. Tudo bem, não tem problema. Eu já estou finalizando também. Vamos lá, queridos, vamos para a gente finalizar aqui as perguntas rapidinho. É isso, né? Tudo bem, gente? Acabou as perguntas? Benção demais? Deu pra gente aprender bastante coisa aqui hoje? Glória a Deus. Eu vou responder mais 3 perguntas. Vai, rapidinho. 3 perguntas, vamos lá. 3 perguntinhas. Pode perguntar aqui. Eu vou responder mais 3 perguntinhas, tá? E aí vocês podem... a gente vai finalizar, vai orar aqui pra gente estar encerrando a live, tudo bem? Pode perguntar aqui, gente. Por que Deus usa suas mensagens? Por que Deus usa seus mensagens? Não entendi, meu irmão. Manda de novo aqui pra mim. O jejum abrindo mão só de uma coisa é válido? Sim, é válido desde que isso te custe. Tem que te custar, ou seja, tem que ter sacrifício. Se não for sacrifício, não é jejum. Por isso que todo jejum bíblico é feito com uma abstenção, né, de alimento. Tudo bem, gente? Tem que ter a abstenção de alimento. Profeta, estou amamentando, estou grávida, não posso. Tudo bem, não tem problema. Faça algo que te custe, tire algo que te custe. Nesse caso, você vai estar fazendo um jejum chamado jejum parcial, tá bom? Não é o jejum total, mas é o jejum parcial. Tudo bem? A chave tem que te custar. O seu corpo tem que gritar. Tem que gritar, eu quero, e você fala, não, não, não. Tem que ter sacrifício, tá bom? Conta uma experiência que você teve com jejum. Ixi, meu irmão. Eu jejuo praticamente todo dia, eu faço quase todo dia de jejum. Eu só almoço praticamente. Eu só praticamente almoço no dia. Eu praticamente faço uma refeição no dia. Mas vamos lá, deixa eu pegar uma experiência aqui. Eu lembro que eu estava um período muito longo de jejum. Vou contar uma recente, tá? Vou contar uma recente aqui, rapidinho. Eu fiquei um dia, 36 horas de jejum. Foi 36 horas de jejum. E eu comecei a ter muitas visões espirituais. Eu deitado aqui no meu escritório, às vezes eu coloco um colchãozinho aqui do lado, para me orar e falar com Deus. E eu parado aqui deitado, o Senhor me levou a ter algumas visões espirituais. E eu pude ver o mundo espiritual, literalmente. Batalhas acontecendo e eu pude ver guerras espirituais. Então quando nós estamos fazendo jejuns ali intensos, né? A gente começa a ter algo descortinado do mundo espiritual, porque você está matando sua carne e o seu espírito começa a ficar mais sensível às coisas espirituais. Tá bom? Tudo bem? Então é isso. É uma experiência poderosa agora que eu tive. Eu vi muitas batalhas espirituais, muitas guerras, demônios de tudo quanto é jeito que você imagina. Feio pra dedéu. Feio demais. Anjos também não tão bonitos quanto você imagina. Anjos, assim, esteticamente comparado às nossas criações, bem feios, né? Mas era uma coisa assim surreal. E através dos jejuns, a gente consegue ter ali muita revelação, muita revelação de Deus. A gente começa a entrar no mundo do Espírito com muito mais intensidade. Tá bom? Tudo bem? Por que Deus usa seus mensageiros? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deus fala por meio da sua palavra, por meio dos profetas, hoje ele fala por meio também da sua palavra, por meio do seu filho. Então, ele faz isso porque é uma forma que Deus ama falar conosco. Ele gosta de usar pessoas, é um Deus presente, é um Deus Emanuel. Ele gosta de usar cada um de nós para repartir o amor dele, para falar com ele. Mas não é só a única maneira que ele fala, tá? Ele fala por meio de sonhos, por meio da palavra, por meio de impressões, por meio de revelações, por meio de profecia, por meio do louvor, por meio de um filme, por meio de uma série, por meio de um louvor. Ele tem muitas maneiras de falar, tá bom? Mas ele também fala por meio dos seus servos, tudo bem? Ele fala por meio dos seus servos. Ele ama falar por meio dos seus servos. Até porque ele mora dentro de nós, né? Nós somos o veículo do Senhor. Ele mora aqui dentro de nós. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Tudo bem, minha irmã. Eu vou tentar olhar aqui para você, tá bom? Thaísa Crisley. Ela tá pedindo um auxílio aí espiritual. Eu vou ver se eu consigo conseguir entrar hoje ainda aqui, tá bom? Para estar respondendo você. Mas se eu não conseguir hoje, eu respondo amanhã, sem falta. Eu tô respondendo algumas mensagens. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou pedir isso, né? É claro. Se vocês puderem, não fiquem mandando mensagem no chat, porque eu não consigo responder, você fica triste comigo. Tentem falar mais aqui pela live. Por quê? É muita gente. Ó, a gente está aqui agora com 200 e poucas pessoas online.
Mas a gente está entrando na live aqui, tem dia que tem 600 pessoas online. Então já pensou essas 600 pessoas mandando mensagem para mim? Quanto tempo que eu vou conseguir responder todo mundo? Não dá, né? E eu não tenho ninguém para me ajudar nisso, até porque eu não quero que alguém responda por mim. Eu quero responder você, né? Então a gente vai ter lives aqui falando em grupo, vai ser bem legal para você entrar na live, perguntar para mim, a gente vai respondendo juntos aqui, crescendo juntos. Tudo bem? O assunto é muito delicado, profeta, por isso não tenho coragem de comentar aqui. Amém, minha irmã. Tudo bem. Então nesse caso me chama lá, eu vou responder, tá bom? Como saber se alguém fala... eu vou responder essa última pergunta aqui, a gente vai finalizar, tá bom? Camila com Y e K. Muito boa pergunta. Vamos lá. Como saber se alguém fala da parte de Deus? Primeiro, quando vem da parte de Deus, você sente uma paz no seu coração, porque a Bíblia diz que a paz excede todo o entendimento. Então essa paz, que seja o nosso árbitro, como diz a Bíblia, ela tem que ser o nosso árbitro. Ou seja, uma das formas de identificar se algo vem de Deus ou não, é se eu sentir paz ou não sentir paz. É uma das. Segunda forma, se você tem um dom de discernimento de espírito, você vai conseguir discernir se aquilo vem de Deus ou não vem de Deus. Quando alguém vem entregar uma profecia para você, dentro do seu espírito, você sente, isso não vem de Deus, isso vem da carne de alguém. Isso está vindo da carne, isso não está vindo de Deus. Tá? A segunda forma, o dom de discernimento do espírito. Terceira forma, o próprio Espírito Santo ele vai te falar com você. Isso não sou eu que estou falando. Ele vai soprar no seu ouvido, ele vai falar com você. Porque ele comunica conosco, certo? O Espírito Santo se comunica conosco. Então, saiba que tem muitas formas de você diagnosticar. E eu queria deixar aqui como eu posso colocar? A mais clara, a mais fidedigna, digamos assim. Não que as outras não sejam, mas a mais forte é a Bíblia. Se essa pessoa está pregando algo ou falando algo que está fora da Bíblia, sai fora, tá? Sai fora. Não está vindo de Deus. Tem que ter base bíblica. Tem que ter conhecimento bíblico. Tudo bem, gente? Glória a Deus? Exato. O Espírito Santo testifica aqui em nós. Ou seja, ele confirma em nosso coração. Tá bom? O brasileiro é muito carente na palavra de Deus, concordo. O que eu fico mais triste é, nós estamos na era da tecnologia, na era do conhecimento, mas a gente tem pessoas cada vez mais burras. E eu não estou falando burro no sentido de a pessoa não ter capacidade, tá? Eu estou falando de burrice porque ela quer ser burra, de não buscar conhecimento e não buscar conteúdo da palavra, se fidelizar à palavra, para ela aprender a saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então, nesse caso, ela se torna burra por não querer ser inteligente em Deus, tá bom? Não é no sentido pejorativo de falar que uma pessoa é burra, porque ninguém é burro. A menos que uma pessoa nasceu com algum problema cognitivo. Ninguém é burro. A diferença é que tem pessoas que estudaram mais e pessoas que estudaram menos. Pessoas que se dedicaram mais e pessoas que se dedicaram menos. É simplesmente isso, gente. Tudo bem? Profeta, é normal uma pessoa escutar os pensamentos em volta? Ou é isso aí de adivinhação? Não. Não tem como você adivinhar o pensamento das pessoas sem que seja por meio do Espírito Santo. O que Jesus falava? O que a Bíblia diz sobre que Jesus, ele discernia, ele sabia os pensamentos dos fariseus. Ou seja, ele sabia por conta de um dom de palavra de conhecimento. Esse é um dom revelacional de palavra de conhecimento. Eu vou ensinar vocês sobre isso logo sobre os dons, tá? Eu falei um pouco no passado, mas não deu pra gente se aprofundar tanto aqui. Tudo bem? Agora, da mesma forma que o Espírito Santo nos usa para nos revelar, o diabo pode te dar coisas na sua cabeça, né, para você achar que é o Espírito Santo. Toma cuidado. O diabo, ele é um macaco de imitação. Amém? Macaco de imitação. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Pastor, existe telepatia? Não, minha irmã. Isso aí é demônio. O que é a telepatia? O demônio vem aqui, sabe o que o outro vai fazer, o que o outro pensa, ele vem aqui e começa a comunicar com os dois. Mas ele não está ouvindo o pensamento de ninguém. Quem faz isso é somente o Espírito Santo de Deus. É só Deus que tem esse poder de ouvir os pensamentos, de ler a mente. É só Deus. Por isso que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Tá bom? O que o diabo faz é imitar, né? Ele vai até lá, sabe o que a pessoa está pensando porque ele está lá dentro, né? A pessoa está aqui, ele está jogando o pensamento na cabeça da pessoa, ele pega isso aqui que a pessoa está ali pensando porque ele está colocando os pensamentos, confirma nesse, fala com o outro, aí coloca uma telepatia. Tá bom? Eu não concordo com isso. Isso são forças demoníacas, são demônios, tá bom? Que entra dentro das pessoas e mascara algo ali que somente Deus pode fazer. Só Deus pode ler a mente das pessoas, gente. Só o Espírito Santo, tudo bem? Pastor, muitas vezes eu via antes de acontecer isso, é Deus mostrando? Sim. Se você via antes, não é premonição, tá? Isso é revelação. É um dom de palavra de conhecimento ou, naquele momento, o Espírito Santo quis te dar palavra de conhecimento.
Tá bom? Glória a Deus. Vera Leal. Minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei a Bíblia que você tem aí, tá? Eu não sei a Bíblia que você tem aí. O livro de Lucas... Ah, você colocou Mateus. Ou você tinha colocado Mateus aqui antes? Deixa eu ver. Ou você corrigiu, não vi agora. Deixa eu ver aqui. Mateus 27, deixa eu ir lá. Ou eu vi errado aqui, tá? Porque tá bem escuro esse celular aqui. Vamos lá rapidinho, só vou responder a pergunta da Vera, tá, gente? Mateus 27, 3, né? Mateus 27, 3. Deixa eu ver aqui, só um segundo. Mateus 27, 3. Judas que traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata ao templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando... Eu acho que você está fazendo uma pergunta. Vê se está certo a linha de raciocínio que eu vou entender aqui, tá? Da sua pergunta. Você só me deu os 2 textos. Eu acho que você está fazendo um texto de comparação, que aqui fala que Judas se enforcou. E lá em Atos diz que Judas caiu e suas tripas caíram ao chão. É isso mesmo? Só tira a dúvida se essa é a sua dúvida. Só confirma aqui para mim, Vera. Essa é a sua dúvida? Eu acho que é isso, né? Atos capítulo 16, que fala também, Pedro também fala lá que Judas caiu. Exatamente, né? Beleza. Aqui há uma aparente contradição, mas não tem uma contradição. Na verdade, há uma complementação dos 2 textos. Judas se enforcou, o que a gente entende pelos 2 textos Judas se enforcou em um local alto. Inclusive, eles pegaram uma árvore lá, perto ali de Judas se enforcou, e eles tentam afirmar que essa é a árvore, só que a gente não sabe se essa é a árvore, tá bom, gente? E tem um penhasco lá embaixo. Então, o que a gente entende? Judas se enforcou, colocou a corda estourou, e ele caiu lá embaixo do penhasco e estourou as suas tripas para fora. Então, um texto só está complementando o outro. Não tem divergência. Tá bom? O texto só está se complementando. Tudo bem, gente? Toma cuidado, porque a Bíblia ela tem aparentes contradições, mas ela não se contradiz, ela se complementa. Tá bom? Por exemplo, vou dar um outro texto. Nos evangelhos, você vai ver que um fala, eram 2 endemoniados, e o outro fala, era um endemoniado. Eles não estão se contradizendo. Eles só estão escrevendo aquilo que é mais importante. Aquilo que a mensagem é mais importante. Então, um focou não na quantidade de pessoas, mas na libertação. O outro já focou nos detalhes. Não está tendo contradição. Só está tendo complementação do texto. Tudo bem, gente? Vamos ler aqui. Mas ele disse que comprou. Sim, ele disse que comprou. Vamos lá ler em Atos. Havia sido condenado, deixa eu pegar só a parte aqui, né? Vendo que Jesus, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata, principais sacerdotes, pequei traindo, porém, que importa... Aonde você fala que fala comprou? Em Atos? Deixa eu pegar aqui rapidinho, vamos lá. Só pra gente responder essa pergunta. É Atos 1,16. Vamos lá, rapidinho. Atos capítulo 1, versículo 16. Atos 1,16. Era necessário que se cumprisse a Escritura, e o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. São dois temas diferentes, viu, Vera? São 2 temas diferentes aqui. Um tema está falando sobre Judas de vender, o ato dele vender, e outro está falando depois que ele morreu. Faz o seguinte, manda essa pergunta para mim no particular, porque está um pouco confuso aqui, tá bom? Qual que é a sua dúvida? Manda para mim no particular aqui, tudo bem? Tudo bem, Vera? Qualquer coisa eu trago aqui na próxima live também para ensinar o pessoal que quer aprender, tá? Mas está um pouco confuso, porque são textos diferentes. Um texto de Atos aqui, 1,16, está falando de uma coisa. A escolha de um que ocuparia o lugar do 12. E o outro está falando sobre Judas se arrepender, ter remorso, atacar ali as moedas no templo e correr para se enforcar, tá bom? É claro que ele estava ali sendo usado pelo diabo, óbvio, né? O diabo ali atentando, porque a Bíblia diz que quando ele traz Jesus ali, o diabo entra nele, o diabo se apossou de Judas, tá bom, gente? Glória a Deus, queridos. Foi bênção essa live aí para vocês? Foi bênção? Deu pra gente aprender bastante coisa? Bênção de Deus? Se foi bênção para você, escreve aqui, com poucas palavras, como que foi para você essa live. Deu para aprender muita coisa? Deu pra gente aprender muita coisa da palavra de Deus aí? Bênção demais? Glória a Deus, que bênção. Espero que vocês estejam
não só aprendendo, né? Não só tendo aí ensinamento, mas que vocês possam aprender e praticar e também ler, né? Tudo que você está aprendendo aqui, vai lá na Bíblia, leia esses versículos que eu estou citando aqui, alguns de cabeça, outros eu vou falando, né? Mas você pode pegar ali e conseguir aprender cada vez mais lendo a Bíblia, pegando a Bíblia e aprendendo isso dentro da palavra. Isso vai fazer você crescer, tá bom? Destravar. Tá bom, gente? Tudo bem? Judas, ele morreu enforcado, mas também, pela história, né? Os dois textos ali, um complementando o outro, o que a gente entende é que ele não só se enforcou, mas ele caiu, e ele caiu de uma altura suficiente para que quando ele batesse lá embaixo, estourasse, né, a sua barriga e suas tripas saíssem para fora. Assim a Bíblia diz. Ou seja, o que parece que ele se enforcou num lugar muito alto. Gente, isso é muito comum, tá? Tem pessoas que, por exemplo, ela amarra a corda aqui, amarra no negócio e ela pula. Quando ela pula, estoura e a pessoa cai lá embaixo, estoura a corda, não suporta o peso. Tá bom? Quem não sabe disso, isso é muito mais comum do que parece, tá? Muito mais comum do que parece. Então é o que a gente entende nesse texto, complementando os dois. Tudo bem? Glória a Deus, queridos. Benção demais. Pergunta da irmã que é muito boa. Essas festas de Páscoa, Natal e Dias de Santos, e do homem, é do homem, né? Sim, é do homem. Mas, por exemplo, a Páscoa. A Páscoa não é do homem. A Páscoa, Deus criou a Páscoa. Só que a Páscoa de Deus não é a Páscoa do coelhinho que bota ovo. Primeiro que coelho nem bota ovo, né? Mas, enfim, isso aí vem de uma cultura pagã nórdica. Eu até aconselho vocês não fazerem parte disso, porque vocês vão estar fazendo parte da cultura, né? Aqui em casa, como que eu faço com meus filhos? Eu pego uma barra de chocolate e dou para eles. Mas eu não dou ovo, porque eu estou fazendo parte da cultura pagã. Depois a gente fala sobre isso, um pouquinho sobre isso, tá bom, gente? Senão vai dar pano pra manga, e essa live aqui vai até meia-noite. Mas não é errado você comemorar a Páscoa, desde que você comemore a Páscoa verdadeira, a Páscoa do sangue de Cristo. Páscoa significa saída, né? O anjo da morte pulando ali a casa dos hebreus, lá em Êxodo, livrando os hebreus da morte, do anjo da morte que passou sobre o Egito, tá bom? Essa é a Páscoa. Natal, é pecado comemorar Natal? Não, não é pecado. Desde que no Natal você não comemore um velho gordo que nem passa na chaminé. Você comemore o nascimento de Cristo. Ah, profeta, mas a arqueologia fala que Jesus nem nasceu em dezembro. Não tem problema. Nós escolhemos uma data do dia 25 para comemorar o nascimento de Cristo. Não tem problema. Não temos a data ideal, não tem problema celebrar um dia ali. Então, toda vez que, por exemplo, aqui é muito comum, né? Na igreja e na minha família, a gente fala Feliz Nascimento. Feliz Nascimento. A gente não fala Feliz Natal, a gente fala Feliz Nascimento. Porque a pessoa vai perguntar, por que Feliz Nascimento? Porque Jesus nasceu e hoje você pode ter Jesus no seu coração. Se não fosse ele ter nascido, né? Os anjos louvaram a Deus no nascimento dele, os reis magos louvaram a Deus no nascimento dele, e a gente só está aqui porque ele nasceu um dia. Então a gente está comemorando hoje o nascimento de Cristo. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Deu para entender? Amém, amados? Ficou claro, né, gente? Tudo bem? Acho que sim, né? Agora, dias, por exemplo, dias, como, por exemplo, da Igreja Católica, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Aquela Sexta-feira Santa, isso é paganismo, isso não é bíblico. Nesse caso, eu não aconselho vocês fazerem, tudo bem? Porque estude da onde nasceu a cultura, estude de onde veio. A maioria dessas coisas, por exemplo, Halloween, isso é paganismo, isso é festa, idolatria a demônios. Não façam isso, tudo bem? O diabo ele vai tentar manipular tudo que vem de Deus, ele vai tentar manipular. Ele vai tentar fazer o contrário. Se a Páscoa do Senhor é o livramento, passar por cima significa, né? Páscoa significa passar por cima. Quando o anjo da morte passou o povo do Egito. O que o diabo fez? Fez uma cultura totalmente diferente de um coelho que bota ovo, sendo que isso vem de uma deusa, tá? Eu esqueci o nome dela agora. Mas vem de uma deusa que transformou aquele pássaro num coelho, e aí o pássaro ficou triste, enfim, tem toda uma história pagã por trás. Então quando você está fazendo aquilo ali, você está fazendo parte de um culto pagão. Nesse caso eu não aconselho que vocês façam, porque vocês vão estar cultuando demônios. Um dia a gente pode fazer uma live aqui só de paganismo, só de culturas pagãs, e eu vou dar meu posicionamento bíblico a respeito disso, sempre pela palavra de Deus, para que vocês possam não permitir que demônios toquem vocês através dessas coisas. Tudo bem, gente? Toma cuidado, tá bom, gente? Exato. Oséias, né, capítulo 4, versículo... Oséias 4, 6, isso mesmo. Tudo bem, gente? Glória a Deus, foi bênção a live para vocês? Deu pra gente aprender bastante coisa?
Foi bênção para a sua vida? Deu para a gente aprender aqui coisas da parte de Deus? Glória a Deus. Que bênção então, queridos. Fico muito feliz. Eu quero orar para a gente estar encerrando essa live, tá bom? Eu quero estar orando para a gente agradecer, né, ao Senhor por esse momento tão precioso aqui de passagem de conhecimento, de sabedoria, de revelação, né? O meu propósito aqui é que vocês possam cada vez mais aprender de Deus, né? Sempre segundo a palavra, sempre segundo a Bíblia, e crescer na intimidade com Deus, na revelação, nos dons, naquilo que Deus tem para a vida de vocês. Tudo bem, gente? Vamos orar. Deixa eu orar pela vida de vocês. Vamos orar. Queridos, eu quero orar pela vida agora, Senhor, de cada vida, cada alma que me escuta agora. Eu quero te agradecer, Deus, pelo teu amor intenso, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre a nossa vida. Senhor, nós não somos pessoas religiosas, Pai. Estamos longe disso. Nós só queremos ser obedientes à tua palavra. Só queremos ser pessoas, Pai, que vivem de acordo com a tua palavra. Nós queremos ser pessoas, Pai, que entendem a tua palavra. Vivamos por meio da tua palavra. O desejo do nosso coração, Pai, é que nós sejamos um, assim como tu és um com o Pai, que nós sejamos um contigo, Senhor. Amigo Espírito Santo, nos leva cada vez mais no nível profundo de entendimento da palavra, das Sagradas Escrituras, da Bíblia como um todo. Que nós venhamos sair, Pai, das prisões do diabo, das ciladas do maligno, do inimigo da nossa alma, mas que nós possamos estar firmes no dia da tentação, no dia da tribulação, unidos contigo, para que o teu nome seja glorificado nessa terra, para que nós possamos, Pai, crescer na terra e continuar conhecendo você no reino dos céus. Esperamos, Senhor, em Maranata, a tua volta. Esperamos, Jesus, a tua volta nessa terra. Queremos nos encontrar contigo, a tua noiva te aguarda. A tua noiva te espera, Jesus. Esperamos a tua volta e queremos que cada vez mais o nosso amor cresça por ti. Assim como um dia o Senhor morreu por nós naquela cruz, nós também dedicamos a nossa vida a ti, Senhor. Que a nossa vida seja voltada para ti, hoje e a todo o sempre, em nome de Jesus. Cuide, Pai, de cada vida, cuide de cada alma. Senhor, cuide, Pai, das dificuldades, das lutas. Entra no casamento, entra na família. Senhor, entra na doença. Venha tirando tudo que não vem de ti, Senhor. Para que o teu nome seja glorificado. Para que o teu nome seja exaltado. Nós cremos no teu poder e cada vida que me escuta nessa live, que eles possam ser abençoados nessa noite. Para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Usa-nos, revela-nos, santifica-nos, edifica-nos. No firme fundamento que é Cristo. A pedra angular, a nossa rocha, do qual nós construímos a nossa vida, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que bênção. Amém, queridos? Tudo bem? Glória a Deus. Eu sei que tem muita gente colocando mais perguntas aqui, gente. A gente pode fazer essas perguntas depois, tá bom? Nunca se esqueça, eu tô aqui com vocês todos os dias, às 9 da manhã e às 7 horas da noite. Ou seja, eu já tô com vocês aqui há 2 horas nessa live ensinando aquilo que a Bíblia diz, tirando dúvida de vocês. Então, eu vou pedir um favor, se vocês puderem. Também, se você não quiser, também não tem problema. É a sua decisão, né? É a sua rede social. Mas se você puder aqui seguir a gente, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, puder curtir aqui, tem um botãozinho aí na sua tela aí, curtir e seguir, para que mais pessoas possam receber esse conteúdo e que também sejam abertas, né, os olhos dessas pessoas. Amém, queridos? Glória a Deus. Uma coisa que eu quero deixar aqui, então, todos os dias às 9 da manhã e às 7 da noite eu estou com vocês aqui ensinando, a gente falando da palavra de Deus. Gente, vão se preparando, vai ter muita coisa aí, gente. Eu não vou nem falar. Eu vou deixar vocês terem essa expectativa no coração de vocês. Tem muita coisa boa que vai chegar para vocês em nome de Jesus, tá bom? Fiquem em paz. Só fiquem ligados, né, na rede social aí. Por enquanto a gente está só nas 2 redes aqui, mas logo logo a gente vai estar trabalhando muito forte no YouTube, né? Vocês vão poder seguir lá e aprender muito lá, com várias playlists de vários temas diferentes lá, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Eu queria agradecer vocês por estar aqui, é um carinho que vocês têm pela minha vida, né? Orem por mim, eu peço para que vocês orem pela minha vida, amém, queridos? Estejam orando por mim, não é fácil estar aqui, você não sabe o quanto é difícil estar aqui. Tem muitas pessoas que se levantam contra mim na internet, vem encher o saco aqui, mas também vem chamar no privado para falar asneira, e eu venho ali e falo assim, que dia que você quer entrar na live? Vamos entrar junto. Ninguém quer entrar na live, ninguém quer entrar no debate, né? Mas eu sei que nós seremos perseguidos, mas orem por mim, para que possa
alcançar aquilo que Deus colocou para mim alcançar, o meu chamado, os dons e levar um povo santo e irrepreensível ao reino dos céus com a pregação da verdade, com verdade, pureza e singeleza de coração em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã às 9 horas a gente vai estar junto, tá bom? E um último recado, amanhã nós não vamos estar em live, tá? Eu ia fazer a live aqui com uma outra influenciadora na internet, mas deu alguns problemas e a gente não vai conseguir estar juntos na sexta-feira. Então a gente vai jogar mais pra frente a data, devido a muitas correrias e também algumas coisas que o Senhor falou no meu coração, tá bom? Então, vamos seguir aqui, gente, sozinhos mesmos. Sozinhos não, né? Estamos sendo protegidos pelos anjos do Senhor, temos o Espírito Santo, nós nunca estamos sozinhos. Sempre estamos com o Senhor. Amém? Ele é o Deus Emanuel que está presente conosco. Tudo bem, gente? Deus abençoe sua vida, então, em nome de Jesus. Uma noite abençoada, que você tenha uma noite na presença de Deus. Vai assistir um filme poderoso de Deus, se você tiver um tempinho aí. Vai orar, vai assistir um filme cristão. Tem vários filmes tops aí, Quarto de Guerra, Desafiando os Gigantes. Tem vários filmes aí que pode edificar sua fé em Deus. Vai se edificar e vai crescer em nome de Jesus. Tá bom? Um abraço, queridos. Amo vocês em Cristo Jesus. Um beijo no coração de vocês. E lembre-se, sem sacrifício não tem fogo. Tá bom? Um abraço. Fica na paz, queridos. Deus abençoe vocês.